Quer ganhar dinheiro, pega coisa velha. Não pega coisa nova. Pega coisa caindo aos pedaços. Vai uma tranqueira qualquer, vai lá e compra e reforma. Aí é bom. Tenta falar, que cheiro de barata, rato, ideal. Onde eu ganhei dinheiro? Barata, rato, trinca. E outra coisa que eu ganhei dinheiro, pegar a família que não se entende. Vamos comprar um apartamento para investimento? Bota ela no carro, entra no stand lindo, aí chega lá com um cafezinho, água, tudo cerca e tal. Te dá um apartamento financiado, você pode pagar porque financia não sei quanto tempo. Daí você vai e bota para alugar. Esse é o primeiro passo para ficar pobre, tá? Meu pai tinha uma frase muito bacana. Maior malandragem é ser honesto. Maior malandragem é ser honesto, cara. Maior malandragem é ser honesto. O dinheiro manda na gente em qualquer época da vida, em qualquer situação, se você não tiver cuidado. Se você estiver endividado, aí você tem que tomar muito cuidado em pensar, fazer um plano para sair daquela dívida. E o plano significa cortar tudo. Estudos mostram que a maioria das pessoas que assistem um episódio de podcast não se inscrevem no canal. Isso acontece com pessoas normais. Porém, o mundo de 3 segundos não é para pessoas normais. Por isso, se inscreva agora para ter acesso ao melhor conteúdo da internet. Seja bem-vindo ao mundo de 3 segundos, onde ser esquisito é o último sinal de sanidade. E, para não quebrar o padrão desse programa, tô aqui com um cara muito esquisito. Obrigado. Obrigado. O cara já começa agradecendo. Sidney Angulo, seja muito bem-vindo ao mundo de 3 segundos. Mas é mais esquisito ainda a forma como eu te descobri. Tava viajando para Miami no avião, daí eu vejo um cara muito esquisito falando bonitão. Falei, quem é esse cara? Ele é bonito, né? Bonito que não sei, né? Alto falando, né? Toda a tua técnica falando, eu falei, esse cara tem alguma coisa pra falar. Tô lá em Miami a semana passada, faz umas 4 semanas, né, que ele me ligou. Tô lá, de repente, um amigo me fala, puxa, eu tive lá com o Elias Mamãe, ele faz um trabalho muito legal, tal. Mas coincidentemente, depois daquele dia eu falei, puxa, eu preciso ver esse cara, né, já que eu sou esquisito, eu preciso lá ver ele, entendeu? E foi isso, quando começou o meu contato com você, eu gostei pra caramba e tô muito feliz de estar aqui hoje, é um orgulho pra mim, tá? Boa, tenho certeza que vai agregar muito. E assim, muitas pessoas já devem estar te acompanhando dos vídeos. Você tá participando de muito podcast, né? Muito conteúdo legal sobre investimentos, fundos imobiliários. Mas para quem não conhece o seu background, se apresenta pro pessoal, só para eles entenderem quem que tá aqui na minha frente. Meu nome é Sidney Angulo, eu sou engenheiro civil, né? Eu sou bem mais velho que você, quer dizer, um cara bem Nem mais tanto, velho. eu pareço mais novo. Eu me formei engenheiro em 1980, então faz tempo, né? Então bastante tempo atrás. E meu pai é funcionário público. Eu não vou dizer que eu tive uma vida difícil, mas não tive uma vida fácil. Ele nunca teve nenhum dinheiro sobrando, mas o que ele me deu foi cultura. Tá. Então naquela época, eu fiz engenharia no Mackenzie. Naquela época era uma coisa assim, incomum você mandar o filho pro exterior para fazer intercâmbio. Eu enchi tanto o saco do meu pai, porque eu falava inglês, porque eu gostava de pegar a capa dos discos. Não tinha como hoje em dia a facilidade da internet, que você vem e fala e lê. Hoje está muito fácil. Você pega um sobrinho, um filho, é fácil aprender inglês. Naquela época não. Tanto é que eu fui enchi o saco dele, ele me mandou para o intercâmbio, eu fui para o nordeste dos Estados Unidos, uma região chamada New England, que tem os estados mais importantes, ao norte de Nova York, na região de Boston. E eu fiquei lá, questão de mais ou menos uns 6 meses. Fiz um pedacinho de high school, e foi uma delícia, mudou muito minha vida. Eu voltei uma outra pessoa, era um pouco mais introspectivo, voltei meio metido, sabe? Baita experiência, né? Uma baita experiência naquela época, não tinha. Então assim eu comecei a minha vida como jovem. Daí me formei, quando eu me formei, que foi nos anos 80, não tinha emprego no Brasil, era uma complicação. Eu já estava topando ir para a África, trabalhar na Andrade Gutierrez, que era uma empresa que tinha lá, já estava pegando avião para viajar, quando um sócio amigo do meu pai falou, você não quer tentar fazer uma firminha? Eu falei, eu fazer uma firminha? Não, abre uma firminha. Bom, acabei abrindo uma firminha. E eu sozinho numa firminha, contratei uma menina, até era uma outra japonesinha, não que nessa aí, uma japonesinha. Eu me lembro da Simone, ficava eu e ela batendo papo na porta lá, esperando, eu mandava carta para os Estados Unidos. Eu queria mexer com exportação, como eu falava inglês, eu mandava carta para os Estados Unidos e ficava na porta esperando o carteiro. O e-mail não existia nada, tinha telegrama naquela época, era uma coisa maluca. E daí eu comecei, foi muito difícil o meu início, muito complicado. Mas daí eu vendia cota de consórcio, eu vendia carro, fazia tudo para juntar dinheiro. E a vida inteira eu sempre quis alguma coisa que trabalhasse por mim. Nós vamos chegar nos dias de hoje. Tá. Isso era uma máxima para mim. Bom, comecei a trabalhar, eu trabalhei como engenheiro 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio eu recebi 6 meses de salário, nunca me depositaram férias, 13º, nem nada. Então eu sou aquele tipo do cara que logo caiu fora, falei, um cara era um picareta, mas me ensinou tudo que eu não devia fazer. Aquela coisa, você aprende o que não tem que ser feito. Sim. É bom também aprender isso, Aprender né? com os erros dos outros. Aprende com o erro dos outros. Daí eu saí,
Fui fazer essa firminha, comecei, e o que eu ia fazer? Meu Deus do céu, o que eu ia fazer? Mas eu falava inglês, juntei tudo que eu tinha, vendi meu carro, e fui para os Estados Unidos tentar vender coisa brasileira. Falar inglês, né? Era um baita diferencial, né? Eu estudava no colégio Objetivo. Na minha classe, em 50 alunos, ninguém falava inglês. Ninguém. Hoje é comum. Sim. Hoje não falar inglês é básico, tem que falar a segunda língua. Você falo também francês, falo também espanhol. Então, hoje o inglês é básico, mas naquela época não era. Me lembro que eu na classe, eu entrei na faculdade de engenharia, eu sempre fui um estudante médio, mas o que me colocou na engenharia foi inglês. Eu tirei nota máxima em inglês. Naquela época, as matérias tinham pesos iguais, né? Então, dessa época que eu estava lá, que eu comecei a fazer minha firminha, acabei mandando um monte de coisa para os Estados Unidos, artesanato, couro. Bom, foi um total fracasso, né? Não deu certo nada, para não falar nenhum palavrão, não deu certo nada de nada. Voltei, já estava desistindo mesmo, né? Daí eu estava em casa, me lembro que eu estava um dia em casa, sentado na sala, né? Eu era solteiro, tinha 26, 27 anos. Minha mãe fez um hambúrguer para mim, eu estava comendo um hamburgão na sala com meu pai, um monte de gato que tinha lá em casa. Toco o telefone, minha mãe fala assim, tem um cara aqui falando inglês. Eu falei, bom, Elias, eu me engasguei de perder o ar. Meu pai ele me levou no quintal, começou a bater nas minhas costas. Bater nas minhas costas. Daí eu voltei, pego o telefone do cara, eu não entendia nada. Estava tão nervoso que eu não entendia nem português, não entendia nada. Daí ele começou a falar, era um cubano, que está radicado nos Estados Unidos. Um judeu cubano. A família dele veio da Polônia, fugiu da guerra, foi para Cuba e fugiu de Cuba por causa do Fidel Castro. Chegou nos Estados Unidos. Cara, o cara tava também perseguido, hein? Perseguidíssimo. Tá doido. Esse cara me ligou. Ele veio pro Brasil, começamos a procurar roupa, ele queria comprar roupa, eu não entendia nada de roupa. Bom, fiquei com ele uns dias, resumo da ópera, quase não deu certo, acabou dando, trabalhei com ele como agente de compra durante uns 2 anos, aprendi tudo, fiz a minha primeira confecçãozinha, daí eu e minha mulher, a gente na Vila Madalena numa casinha, né? Minha mulher tinha um pouco mais de dinheiro, eu era mais Durango, né? Mas montamos uma firminha, daí a firminha começou a crescer, a gente tinha uma casinha linda na Vila Madalena, toda bem montadinha, né? Eu falei para ela, precisamos de espaço. Ela, o que vamos fazer? Eu falei, alugar mais coisa não dá, né? Não teve dúvida. Desmontou uma sala, botou as costureiras embaixo e a gente dormia em cima, entendeu? Sem problema. E a coisa foi subindo. E desde aquela época, Elias, eu queria que alguma coisa trabalhasse por mim. Tá. Eu sempre gostei de imóveis. Então vamos explorar onde eu cheguei de hoje em dia. Mas, para contar long story short, a confecção foi se desenvolvendo, foi crescendo e sempre eu fazendo confecção, comprava um terreninho, comprava uma casinha, comprava um galpãozinho. Sempre eu tive um espírito empreendedor muito forte. E eu comprava uma casinha ferrada, mal conservada. Sempre tem que comprar uma coisa ruim. E botava alguém lá dentro, alugava e partia para uma coisinha. E assim vai. Mas é pequenininho, né? Hoje nós temos uma empresa com mais de 300 mil metros de imóveis próprios alugados. Isso é bastante, tá? Então a coisa foi crescendo. Ao longo dos anos, quer que eu conte mais? Vou contando? Não, dá pra... Já entendemos que você é um cara... No setor imobiliário e cresci. Hoje em dia eu sou grande no setor imobiliário. Senão eu vou ficar contando minha história, eu sou um cara que não para de falar. Uma coisa que me chamou a atenção, né? Essa sua mentalidade de... Desde o começo você falou, putz, eu preciso ter algo que faça o dinheiro trabalhar pra mim. Vamos fazer um filme e trazer pra realidade de hoje, né? Naquela época, isso tem muita gente que até traz dados, né? Que antigamente... eu precisava de tantos anos de salário para conseguir comprar um imóvel próprio. Sim. E hoje, a geração de hoje praticamente perdeu as esperanças de comprar um imóvel próprio. Inflação alta do jeito que tá, né? Inflação alta, os salários, enfim, não andam na velocidade da inflação. Qual que é o caminho para um cara hoje, trabalhador brasileiro, construir patrimônio, na sua visão? Primeiro assim, você tem que ter você tem muito obstinado, tem que ter muito foco. Elias, não adianta, seja qual for o teu negócio, você tem que primeiro ser um cara obstinado, focado e muito resistente, resiliente naquilo que você faz. É uma história que você está contando porque você se deu bem? Não, acho que qualquer um pode se dar bem. Qualquer um. E tem que ter um amor pelo que faz. Eu hoje ainda falei de manhã num bate-papo, o cara fala assim, puxa vida, que bom, hoje é sexta-feira. Não, tem que falar, puxa, que bom, hoje é segunda-feira. Sim. Se você começar com essa história aqui, thanks God it's Friday. Não, tem que falar, thanks God it's Monday, Tem que começar a gostar do que fala. Primeiro ponto. Segundo, se você trabalha em algum lugar, trabalhe em algum lugar que você goste das pessoas que estão com você. Se trabalhar num lugar onde as pessoas, que chato. E outra coisa, ter um chefe burro não dá. Tem que ser um cara, tem que ser um cara brilhante, tem que ser um cara que traga iluminação. Você tem que se espelhar nele. Muito importante isso. É uma dádiva você estar com alguém que seja alguém competente que vai te acrescentar. Esse é o primeiro passo, Elias. Pra você começar a fazer a base, você tem que estar sólido consigo mesmo. Se você estiver sólido consigo mesmo, é o primeiro passeio para você chegar lá em cima. Seja qual for, o meu amigo que está com a câmera fotográfica, o meu amigo do som,
o seu contato, todo mundo pode chegar lá. Eu acredito que, finalmente, todo mundo pode chegar lá. Agora, você falou como fazer patrimônio? Você sempre tem que separar um tanto do que você ganha, mas faça chuva ou faça sol. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Você tem que entender que não é para trocar o carro esse mês, não é para viajar para Disney, não é para fazer uma viagem cara. Você tem que se doutrinar. Ah, dá para ir para a praia, fazer um programa mais baratinho. Ah, não vamos jantar fora. Faz uma pizza. Não dá nem para fazer a pizza, compra pão de hambúrguer e faz em casa. Tudo dá. Eu comecei assim. Eu comecei, Elias, realmente do zero. Eu juntava migalhinha, mas tudo. Eu vendia uma cota de consórcio de carro naquela época. Naquela época você vendia cota de telefone. Vendia esse telefone. Eu vendia telefone, sobrava tipo o dinheiro de hoje, sei lá, R$1.000 eu já guardava. No caso de hoje eu compro fundos imobiliários, que a gente vai falar sobre isso. Tá. Então eu sempre colocava em alguma coisinha que futuramente me rendesse alguma coisa. Como na época eu ainda não tinha um imóvel que pudesse me render, eu comprava alguma coisa a mais para poder multiplicar e fazer a segunda coisa. Digamos que eu quisesse comprar, carro velho. Eu não tinha dinheiro com um carro novo. Então eu juntava dinheiro, comprava um carro velho. Daí melhorava um pouquinho, comprava mais um carro mais. E assim, eu fazia algo para fazer alguma coisa para vender. Comprava tênis. Aí o carro você fazia o quê? Você dava uma mexida nele e vendia? Vendia, dava uma reformada e vendia. Ou eu chegava e comprava, digamos, tênis. Vendia na faculdade de tênis. Ou eu vendia coisa de comida também. A gente chegou a fazer comida para poder vender. Então qualquer coisa, em qualquer momento da tua vida você pode fazer alguma coisa a mais. Eu sempre falo, eu estou fazendo esses programas de divulgação de fundos imobiliários, né, que eu quero que você aborde isso comigo. E eu ensino as pessoas assim, sempre você pode ganhar um pouquinho a mais. Por exemplo, eu sou muito voltado para o cara que é motorista de Uber, por exemplo. Ele é um Uber, ele vai lá, ele trabalha, você quer investir em fundo imobiliário? Trabalha no sábado à tarde para comprar as cotinhas de fundo imobiliário. Não, trabalha um pouquinho a mais. Ou se você faz bolo, deixa o domingo de manhã, faz aqueles bolos para o que render daquilo ali, não é para o seu orçamento, é para você fazer alguma coisinha a mais. Parece papo bobo, mas não é. Assim que eu fiz na minha vida, eu fiz exatamente isso. O a mais eu fazia. Hoje em dia, como grande investidor, eu pego uma porção daquilo que eu acho que não vou botar isso no negócio. Eu dou uma voltinha, boto em outra coisa. Até hoje, como grande investidor, eu faço a mesma coisa. Você então, separa uma parte? Uma parte para investir, sempre. Hoje é uma parte grande, então uma parte, Sim, uma parte bacana. Digamos, entendeu? Que aumentou essa parte, né? Eu sei que você está curtindo o episódio e um dos motivos de eu ter criado o Mundo de 3 Segundos é dar voz a quem tem o que dizer. Assim como a gente fez com todas essas pessoas que você está vendo aqui na tela. Se você gostaria de ter o seu perfil do Instagram analisado por um especialista da minha equipe, que vai desenhar um plano para destravar o seu crescimento, clica ou no link que está aparecendo aqui ou no link da descrição do vídeo. Vamos deixar também no comentário fixado para você agendar uma sessão com um especialista da minha equipe. Então o caminho é começar separando uma parte. Separando uma parte, tendo foco e muita determinação. Muita determinação. Quanto dinheiro você precisa ter investido para ter um número que você fala, caramba, aí a vida começa a mudar, na sua visão? Um dinheiro bacana, R$100.000 para começar. R$100.000 porque daí acontece, R$100.000, sim, mas você pode, para começar nisso, você pode dar R$100.000 é muito dinheiro, como é que eu vou conseguir? Não, você pode conseguir sim. Mas eu ganho só 3.800. Então, pega os 3.800, vive com aquilo e faz uma coisa extra no final de semana que ganha mais 1.000. Dá para fazer, tem tanta coisa, é só ter determinação. Vai distribuir folheto de construtora no farol. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer. Mas quem eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, eu sou professor na escola. Ou eu sou um personal, vou fazer esse tipo de coisa. Faz sim, qual é o problema? Não tem nenhum problema a mais. Vai fazer bolo para vender, faz pastel. Na feira vende o rolo de pastel, vai lá, chega em casa, faz e vende pastel frito. Tudo pode ter negócio. Eu vejo negócio em tudo. Eu vejo nesse telefone aqui, eu vejo negócio. Tô vendo em você, fala, fazer a barba dele, que bonita. Vou aprender a fazer barba, entendeu? Então, sempre um pouquinho a mais. Então, você fala assim, R$100.000 eu acho que é um número bacana para começar, porque R$100.000, se você investir mal com ganho de capital, você vai ganhar 1% ao mês, mais a correção do dinheiro, que dá R$1.000 já por mês. E R$1.000, e outra coisa, muito importante, o que você ganha, você reinveste mensalmente. Então, se você ganha, digamos, R$1.000, que é só mais correção monetária, no final do ano você tem R$112.000, mais correção monetária 115. Só o dinheiro em si já trabalha para você mesmo. E além daquilo, toda semana você coloca mais R$1.000 que você ganhou, mais R$500 ou mais R$300. Sempre é possível fazer, mas é muito difícil. Não, difícil é aquilo que você não quer tentar. Sempre você consegue, sempre. Eu conheço gente, porque tem gente que você vê que o cara não tem um braço, não tem uma perna, o cara é cego, o cara faz alguma coisa e chega lá. Elias, você não acha que é por aí? Eu acho. Você que trabalha mudando a vida das pessoas, você me mostrou alguns cases aqui, o cara tinha X seguidores no Instagram. Cara, eu tinha, há 2 meses atrás, eu tinha 1.300 seguidores, hoje eu estou com 50 mil. Muito fazendo rápido. um trabalho
Mas não estou parando. A Renatinha está comigo, nessa semana a gente já gravou acho que umas 6, 7 coisas. Eu não preciso disso. Quero me promover, eu compraria um horário na televisão. Nosso grupo é grande, tá? Você está falando com um empresário de porte. E eu não, estou adorando fazer isso. E outra coisa, sabe o que me deu muita força? Eu como empreendedor novo, né? Não sou que nem você que conhece anos a história. Aliás, você é um espelho para muita gente. Eu arrumei um novo emprego para mim. Eu arrumei uma nova coisa para dar valor para minha vida, dar propósito. E para ser desafiado também. Esplantar o Alzheimer, entendeu? Sim. Não, mas ser desafiado a cada minuto. Esses dias, você conhece aquele artista chamado Ari Fontoura, um velho lá que era da Globo? É um maluco, que deve estar com uns 89 anos, 88 anos. Ele tem um canal no YouTube, Ari Fontoura, é um velho aí, né, da Globo. Ele fala, ele se coloca umas roupas ridículas, umas coisas ridículas, ele se projeta e ele vende tanto. Um cara que se reinventou com quase 90 anos de idade, se não tiver 90. Então, a qualquer momento da sua vida você pode se reinventar em idade, a qualquer momento em condição social. Você só não tem que ter o narizinho em pé. Tem o narizinho em pé, acabou. Primeiro fonte de insucesso é isso. Sim. Eu tenho um grande amigo meu, que a gente tem uma casa de campo. E ele queria ter uma casa dele. Eu falei, por que você não compra aquele lugar? Ele falou, casa nesse lugar? Eu não, eu quero uma casa maior. É a primeira chave do insucesso. Ele vai ter a casa maior, mas vai demorar mais 5, 6 anos para ter a casa maior. Você não pode ter frescura com nada. Eu acho que é uma delícia você ser natural com tudo. Aonde você pegou, de quem você pegou essa mentalidade que você tem? Sabe, isso é uma coisa que já me perguntaram. Mentalidade de bola pra frente, é isso? É, de ver oportunidade em tudo, de ter uma mentalidade, cara, eu vou me comprometer a fazer, vai dar certo. Porque a maioria das pessoas eu vejo são mais pessimistas, né? Tipo, elas não acreditam que o empreendimento que elas vão fazer pode dar certo e às vezes elas nem tentam sair da onde elas estão, porque elas falam, pô, isso não é pra mim, isso não sei o quê. Você não. Você tem uma mentalidade de, cara, não, dá pra fazer. Eu posso pegar aqui meu sábado à tarde, fazer mais R$1.000 aqui, vai dar certo aqui. Da onde você veio essa chave? Elias, acho que é natural. É da minha natureza. Um pouco de família, né? Famílias de imigrantes, mas você teve algum pai que você modelou? Não, meu pai era funcionário público, era ruim de negócio. Todo mundo falava, filho, esse ano vamos ganhar dinheiro, coitadinho. Eu ajudei ele no final da vida dele, não foi fácil. Minha mãe também ela tentava ser empreendedora, mas não era. Não, meu irmão, foi da minha natureza. De repente, um dado momento, eu vi que eu tinha jeito para as coisas. Mas ele está falando coisa de um cara começando com 20 e poucos anos. Desde sempre eu via negócio em tudo. E assim, a pessoa fala, você tem que ter sorte. Eu acho que tem que ter sorte, pode ser, mas eu acho que tem que ir atrás. A sorte você tem que ir atrás. Sabe, o cruzamento da oportunidade com fazer a coisa acontecer. Sim. Muito importante. Você fala assim, você espelhou em alguém? Talvez eu me espelhava, sabe, onde chegava na casa de alguém que era rico, entrava na casa, ficava olhando aquilo, você ficava vendo, puxa, que comida que eles usam, olha o carro dele. Eu olhava, nunca com inveja, nunca. Com admiração. Deus tá me olhando, com admiração, mas nem sempre admiração, porque tinha muito idiota. Hoje tem muito rico bobo, tá? Eu sei porque eu sou rico. Ou curiosidade. Tem muito bobo. Eu chegava muito curiosidade, falava, eu queria me espelhar. Como é que é isso aí? Como é que é ter aquele carro? Eu entrava no carro, via a costura do banco, falava, nossa, que coisa linda, né? Como você olha. Ou alguém que entra, digamos, um cara que é rico, entra num jatinho, fala, esse cara é rico, mas não é milionário. Olha como é que é um jatinho por dentro. Em todos os níveis. Me lembro que eu entrava na casa de alguém que morava numa casa, a minha casa era geminadinha, tinha 5 metros de frente e 20 metros de fundo. Então, não tinha nem janela dos lados, era estreitinha. Eu entrava numa casa que era com sobrado, com janela dos lados, eu achava bárbaro, o cara tá lá, tem janela para lá, janela para cá. Não, então, em cada momento eu via coisas bacanas. Hoje, a idade, o que ela me trouxe? Ela me trouxe muita compreensão das pessoas e da vida. E hoje, nada me pega, de verdade. Não falo assim, tal coisa. Eu tive alguns momentos que eu fiz umas besteiras muito grandes, que eu perdi muito dinheiro, me ensinou muito. Eu acho que às vezes o caminho mais duro é o mais fácil, e o mais fácil pode ser o pior. Então eu tive caminhos difíceis que me ensinaram fortemente a ser uma pessoa mais forte, mais porreta, entendeu? Mas hoje, assim, onde que eu me espelhei? Eu me espelhei em algumas histórias, eu gosto de ler algumas biografias, não sou um cara que lê muito, eu leio muito do meu negócio no mercado imobiliário. Mas eu vejo algumas coisas, pessoas que, por exemplo, tem o Warren Buffett é um cara que deve ter ouvido falar, mas tem o sócio dele, eu vejo eles falando de formas, de coisas que não é para gastar dinheiro, eu concordo muito. Eu tenho um carro bacana importado, moro num apartamento lindo, o cara fala, mas você tem tudo isso aí, mas eu não sou dependente daquilo, Elias. Falando do fundo do coração, eu não sou dependente daquilo. Eu tenho aqui pessoas que trabalham comigo, a Renatinha está aqui do meu lado, ela está comigo há 12 anos. Eu tenho uma forma muito simples de tratar as pessoas. E outra coisa, essa coisa de Instagram que eu comecei a falar e comecei em 60 dias, 70 dias, eu estou crescendo. Eu chego lá, eu entrevisto o dono do BTG, o presidente do banco, saio de lá e entrevisto o garçom que está me servindo.
Pra mim, ele me serve, eu sei o nome dele. Hoje eu tava numa reunião, sempre o cara vai me servir. Como é que é teu nome? Sempre. Qualquer lugar, em qualquer... Isso é uma coisa... É natural. Não é que você tá forçando, fazendo tipo... Tô fazendo muito, muito feliz de poder... Eu considero todo mundo igual. Não sei, o cara... Eu tava no elevador agora, desci com o Roberto Justus e o Sérgio Waiber, que é um cara que faz o Giro Business. Achei legal. E eu... Outra coisa. Você vai me perguntar de determinação. Eu ponho uma coisa na minha cabeça, até assusta, tá? Juro. Acontece. Então é fogo. Isso aí é uma coisa que é ausência de conflito total. Uma tela mental, o católico chama de fé. Põe um alvo ali. Eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu tô nessa reunião, eu vi lá que tava o Roberto Justo, tava o Sérgio Waiber, falei um pouquinho com... Não tenho intimidade, mas... Falei, que pena que não deu tempo pra eu gravar uma coisinha aqui pro Instagram. Entro correndo, né? A Renata tava me esperando lá no térreo, correndo no elevador. Só entram 2 pessoas comigo. Eu, Roberto Justo e Sérgio Waiber. Vou te mostrar depois o filme meio com os 2. Achei bárbaro. Eu pensei neles, eles estão aqui, eles falaram, e ambos... Eu falei assim, o Sérgio Waiber é um entrevistador. Eu falei, não, eu quero te entrevistar. Ele falou, topei. E o Justo falou, vem visitar a minha empresa. Então, eu achei muito legal isso aí. As coisas, eu boto uma coisa e falo assim, puxa vida, esse Elias Mamãe é um cara especial. Deixa eu... Porra, na semana seguinte o Gui me liga, que ele foi entrevistado aqui, assusta, isso me assusta, mas isso é uma coisa chamada determinação. Então, uma coisa aqui que eu diria para as pessoas, seja determinado, obstinado e primeira lição, número 1. Nunca passe por cima de ninguém. Estou te fazendo uma lição que é básica. Sim. Porque se você passar, ou você roubar alguém, ou enganar alguém, você vai chegar em casa, vai olhar no espelho quando você fizer bravo e falar assim, aqui está um vigarista na frente. Isso é básico, hein? Isso é tranquilo. Até que você for assim, a minha vida teve duas fases, uma fase que eu mudei, eu me converti e tudo mais. Daquele momento em diante, você estava com a chave do sucesso na mão. Falei, puxa vida, você me contou, sei lá, tinha 1 milhão de seguidores, de repente começar tudo do zero, uma coisa mais careta. Sim. Era tão mais fácil lá, que era mais animado e tudo mais, você me contou. Sensacional, eu juro, eu não sabia quem você era, eu tinha receio de falar, porque eu não gosto de falar para qualquer um, eu não preciso falar para qualquer pessoa. Sim. Você começou hoje falando a coisa que eu queria ouvir, falando da coisa que você era fraco, que te tornou um grande homem forte, com uma equipe que, segundo o nosso companheiro ali, há mais de 100 pessoas. Parabéns de verdade, olha, ó. Obrigado. De verdade, viu? Que isso, é uma honra estar com o cara do seu nível aqui. Mas eu digo assim, não passe por cima de ninguém. Isso não é palavra de pregador, não é palavra de... Sim. Isso sim, isso... É porque... Meu pai e minha mãe, eu vou te contar duas... Depois se você me deixar, eu quero contar 2 historinhas. Sim, claro. Posso? Pode. É que eu não paro de falar, você tá ferrado, hein? Eu, quando era jovenzinho, pequenininho, tinha 7 ou 8 anos de idade, na época tinha um Fusquinha. O Fusquinha era o carro que só tinha na cidade inteira. E em cima do Fusquinha tinha uma coisinha que jogava água no para-brisa. Você apertava uma alminha com a mão assim, jogava água no para-brisa. E ali em cima tinha um negócio que era uma capinha que parecia um besorrinho chamado brucutu. O pessoal roubava do Fusca aquela parte e fazia anel. Era a glória até aquilo. E eu, com 6, 7 anos de idade, vi aquilo ali e falei, nossa senhora, olha aquilo ali, o cara tem... Não teve dúvida. Teve uma noite, tinha um Fusca parado, eu peguei uma faquinha, cheguei lá e te levei pra casa. Chego em casa, mostro pro meu pai com o maior orgulho. Ele olha pra mim e fica vermelho. O que você fez? Como você foi roubar? Não, pai, eu não roubei. É pra fazer anel. Você roubou. Ele me pegou no braço, fez eu achar o carro na rua, fomos batendo de porta em porta até eu chegar no cara e devolver o negócio para ele reencaixar. Aquilo ficou marcado de uma forma tão pesada para mim. História número 1. História número 2. Isso daí a Renatinha não conhece, eu vou ouvir. Eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, meu pai era engenheiro de estradas, ele fazia estradas. Ele era engenheiro fiscal. Aquele cara que vai lá, aprova os empreiteiros, paga. É o primeiro cara para ser corrompido, é um fiscal. Sim. Ele era o cara mais quadrado do mundo. E ele tinha um carro que nem eu conheço hoje em dia, chamava-se Consul, era um carro velho daquela época, e o carro tinha 4 pneus carecas. Lembra que a gente pegava a estrada e assim, andava 200, 300 km, 400 km para fazer isso? Não tinha estrada, mas foi uma coisa de 60 anos atrás. E a gente foi num trecho que chamava-se trecho, onde tinha o final da estrada. Chega lá o empreiteiro, meu pai aprovou tudo certinho, né? E o empreiteiro ficou tão feliz, né? E sem dar um centavo pro meu pai, mas o cara não se conformava. Como é que aquele cara não tive que dar um centavo para ele e ele vai me aprovar tudo assim? Daí ele olhou assim, né? Ele falou, família, esse é teu carro? O pneu tá careca. Eu falei, tá difícil, o pneu tá careca, né? E nós fomos jantar, fomos comer. Voltamos, já era umas 5 da tarde, fomos embora. Quando entrou no carro, meu pai olhou os 4 pneus novinhos. Caraca. E entrei no carro e falou, filho, cai fora do carro. Eu falei, pai, por quê? Esse pneu não é meu. Ele chamou o empreiteiro e falou, esse pneu não é meu. Não, mas Valmir, obrigado pelo que você fez. Eu não fiz nada, eu fiz o meu trabalho. Eu assinei aquilo que você fez a coisa certa. Eu quero meu pneu de volta. Não, Valmir, você não pode fazer aquele pneu. É muito perigoso, pneu careca. Ele falou, não,
esse pneu aqui não é meu, eu não tenho dinheiro para comprar esse pneu. Você arranca os pneus, mas como é que eu vou achar? Sei lá, você se vira. Eu espero com meu filho. Bom, ficamos até as 7 da noite, até eu querer ir na cidade, levar o carro e voltar com os 4 pneus careca. Isso para mim é emocionante eu pensar nisso. E eu fui para casa, falei, pai, mas o que tem o pneu? Filho, aprenda uma coisa. O pneu eu não posso, papai não pode comprar aquele pneu. Então o pneu não é meu. O dia que der a gente compra. Mas ele deu, eu falei, ele não podia dar para mim. Eu estava numa função de poder, eu liberei ele, e ele quis dar um pneu, mas pai, ele não fez nada de mal, mas eu não quero. Então, algumas histórias que nem essa, eu tenho algumas na minha vida do meu pai e da minha mãe. Então, não existe você passar alguém para trás. Isso sim, na minha casa. Na casa da Mila, minha esposa, é a mesma coisa. Conduta, sabe? Fazer as coisas corretas. Isso eu faço na minha vida. Sim. A gente tem clientes de locação. Recebo aluguel de monte. Invariavelmente o cara paga aluguel 2 vezes errado. Eu mando chamar o cara, tá aqui, ó, teu aluguel. Invariavelmente, também se o cara paga, também o cara tem que proceder direitinho. Sim. Então, eu acho que agir corretamente, eu passo isso para meus filhos. Mas é tão chato que eu não posso nem passar sinal vermelho. Aí fica chato, você passa para a galerinha conceitos muito fortes, mas é bom, acho que ninguém perde nada por isso, concorda? Acho que o mundo precisa disso, né? Porque hoje faltam princípios sólidos ali para as pessoas nortearem o caminho, né? Faltam, e assim, mas não é uma coisa, eu não estou te falando palavra de pregador, não. Estou falando palavra de. É meu índole, cara, e dá tudo certo, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. O que dá errado é porque era para ser errado, entendeu? Não é que alguém estão te castigando por isso. Não, se acontecer alguma coisa comigo, uma doença, alguma coisa mais forte, é porque era para acontecer. Está escrito de alguma forma, você não sabe o que está. Uma força maior está te levando. E algo melhor está prometido. Eu acredito muito nisso, naquilo que você faz, você vai fazer coisas boas vão acontecer. Se não for aqui, é na próxima vida. Sério mesmo, eu não acredito de verdade, não? Muito bom, irmão. E falando sobre os fundos imobiliários agora. Ele quer que eu trabalhe. Eu vim aqui para passear, ele quer que eu trabalhe. Agora é a parte do trabalho. Porque assim, temos muitas opções de investimentos. Tem Bitcoin, tem ações, tem renda fixa, tem investimentos tradicionais. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho 10 mil reais hoje. O que eu faço com o meu dinheiro na sua visão? Eu boto tudo em fundos imobiliários, eu pego uma parte e boto em fundos, outra eu faço outra coisa. Qual que é o seu racional de onde eu ponho o meu dinheiro, sendo que existem muitas opções? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é falar assim, eu tenho 1 milhão de reais, outra coisa é falar, eu tenho 10 mil reais. Tá. São 2 mundos separados. Se você falar assim, eu tenho 1 milhão de reais, ou eu tenho 300 mil reais, 200 mil reais, já te direcionaria para uma coisa mais diversificada. Tá. Então, se você tem 200 mil reais, tá bom, você vai colocar, sei lá, eu gosto de ações, eu não gosto de ações, mas alguém gosta de ações, bota, sei lá. Por que você não gosta de ações? Porque eu não entendo. Tá. Eu não entendo, não acho que é ruim, certo nem errado, eu não entendo daquela volatilidade, não tenho paciência para aquilo, então eu não entendo. Ações, mas não acho errado investir não, acho que tem gente que investe direitinho. Eu investiria em ações que paguem dividendos, né? Nada que não pague dividendos, né? Mas o mercado acionário brasileiro é muito pequeno perto do mercado norte-americano, mas não desgosto, tá lá. O mercado americano paga dividendos? Ou... Depende, tem de tudo. Tem empresas que pagam dividendo. Lá é fortemente lastreado em ganho de capital. Tá. Você compra uma ação, o cara espera que a ação vai subindo ao longo dos anos. Beleza. Se ele faz isso, ele precisa de dinheiro, ele vende a ação, né? Então, diria para você, se você tem pouco dinheiro, eu não partiria para isso. Hoje está muito bom renda fixa. Então você pega lá um CDB do banco, está pagando uma nota, não sei se quero coisa fixa, é bom. Mas, se você tem 10 mil com perspectiva de ganhar 500 reais por mês ou 1.000 reais por mês em coisas extras, eu já partiria para uma carteira de imóveis. Eu gostaria de comprar um prédio. Você não gostaria de ter um shopping center? Pô, gostaria. Então, com 10 mil reais você pode comprar um shopping center. Vou te falar agora a palavra que é a minha especialidade. Então, eu estava aqui nesse prédio. Digamos que esse prédio aqui pertence a um fundo imobiliário. Tá. Você sabe o que é um fundo imobiliário? Eu vou te explicar. Um fundo imobiliário é um grupo que junta dinheiro de várias pessoas, do Elias, do Sidney, da Renata, do Arthur, de todo mundo, junta o dinheiro. Com esse dinheiro ele vai comprar uma propriedade. Digamos que a propriedade seja um shopping center. Tá. É um fundo imobiliário que vai comprar um shopping center. Ele pega, não estou falando de 4 pessoas, estou falando, sei lá, de 100 mil pessoas que se juntam, compra esse shopping. Desse shopping vai ter a renda dele todos os meses. O gestor vai lá, administra, cobra os aluguéis e tudo mais, paga as continhas e distribui esse aluguelzinho. Então você pode, com 10 mil reais, com 1.000 reais, você pode ser sócio do shopping center aqui do Iguatemi, aqui de Alphaville. Não sei se o Iguatemi tem fundo, mas digamos um shopping que seja em fundo. Então, eu diria para você, se eu tenho pouco dinheiro, eu investiria em fundos imobiliários. Tá. Porque dá renda imediata. Você compra a cota hoje, passado o que ele chama de data com, a data de virada,
Você já começa a ganhar. Às vezes você compra hoje e já está recebendo na semana que vem já. Esse dinheiro que entra é o dinheiro dos aluguéis. Dos aluguéis. Que as são lojas os dividendos pagam. que as lojas pagam. São os dividendos. Então, por que eu acho que se tiver pouco... Eu, no meu caso, eu compraria fundos imobiliários. Ou você coloca uma renda fixa. Bota no banco lá um CDB que tá bom. Porque ainda não é muito dinheiro. Eu não faria, vou dividir 1.000 nisso, 1.000 daquilo. Não, direciona. Você tem muito pouco dinheiro para você fazer diversificação. Não vale a pena. Mas você com seu espírito empreendedor, se você tem pouco dinheiro, você iria para um investimento do tipo fundo imobiliário, você iria um investimento do tipo, vou comprar um carro velho, reformar e vender? A pessoa tem que ter dentro dela o espírito de empreendedorismo, que às vezes não é para qualquer um. Eu não acho errado o cara não ser. Se o cara for um cara mais... Tem vários tipos de pessoa, mais conservador. Às vezes a pessoa, ela é um professor, ela é um personal, ela é uma executiva que nem a Renata. Às vezes não tem tempo para fazer esse tipo de coisa. Se eu acho assim, a pessoa se for um empreendedor nato, ele consegue fazer isso. Às vezes, no final de semana eu vou comprar... Não o carro, eu faria bolo para vender, eu faria pastel. Eu iria como na 25 de março comprar calça jeans e venderia para os amigos. Eu faria uma coisa que você multiplicaria o dinheiro um pouco mais rápido. Eu faria esse tipo de coisa para multiplicar um pouco mais rápido. Tá. Se você tem... Mas você tem que ter o espírito empreendedor. Se você não tem, você vai lá comprar calça jeans errado, compra tudo no número 36, os gordinhos que querem comprar não podem. Então é isso, você tem que ter a consciência do que está comprando. Ou faz uma coisa mais volátil, que nem fazer uma comida, fazer um bolo, fazer marmitas congeladas. Todo caminho você tem que ter espírito empreendedor. Agora, se você não tem e trabalha que nem um louco, tudo bem. Então, é melhor investe separar. em fundos imobiliários, separa. Acho que o extra a mais você sempre tem que tentar fazer. Se você é professor, vai dar aula particular no sábado à tarde. Você pega um tempinho a mais, mas eu não aguento, tô cansado. Cara, você vai estar cansado quando você tiver 70 anos de idade. Então não brinca comigo. Vai fazer um pouco a mais. Mas eu me ferrei, eu tenho 10 filhos e tudo mais. Então você escolheu um caminho diferente. E você tem que começar a tua consciência jovem. Tem que começar a coisa... Como eu dou 2 exemplos da Renata que está do meu lado, ela é uma empreendedora. Ela estava falando sobre isso, sobre dinheiro, sobre investimento. Desde sempre ela investe. Desde sempre você investe. Desde sempre ela investe. Qualquer coisinha, essa daí é até a mão de vaca demais, não paga nem um café. Mas desde sempre investe. Mas isso é uma coisa muito nata. Então eu digo o seguinte, se você tem pouco dinheiro e você não tem tempo, investe em fundos imobiliários, faz um pouquinho a mais para você ter um pouquinho de dinheiro a mais para colocar em fundos imobiliários. Eu sou adepto muito forte a fundos imobiliários, que é uma forma do Elias ser dono de shopping, prédio na Faria Lima, de farmácia bacana na esquina. Você compra uma cotinha de cada lugar, o aluguelzinho daquilo você vai juntando, vai te dando uma coisa muito forte. Desde quando você investe em fundos? Em fundos imobiliários, é um fenômeno muito interessante. Aí vem a minha fase mais assim, empresarião, né? No 2018, 2019, 2020, eu estava extremamente bem, eu estava vendo terreno para fazer mais prédios, eu construo prédios, não construo para vender, eu construo para mim, eu construo e alugo. Você constrói prédios? Também tem o prédio. Caraca. Também tem o prédio, também tem o galpão, também o casa, tudo, né? Então eu construo, ou eu compro na fase final de construção, nós temos prédios inteiros de 30 mil metros quadrados alugados para uma multinacional. Não, a empresa é grande, não estou falando uma coisa assim, eu não precisaria estar fazendo isso de falar de fundo imobiliário na internet, e eu quero atingir a classe BC. Os bacanas de Faria Lima também eu atinjo, porque ficam me ligando e falam, Sidney, me dá uma dica aí de fundo imobiliário. Então, dá uma delícia você ver rico pedir para outro rico, uma coisa que eu falo para a galera geral. Por isso que eu estou me projetando, porque eu estou falando isso de vontade, porque eu acho que todo mundo tem direito a ter renda, entendeu? Eu era assim, eu era duro. Você era a cara de rico, essa cara de milionário aí, lá do Bom Retiro, entendeu? Eu sou o único judeu que nasceu pobre da história dos judeus. Então, tem alguém, né? Você e Jesus. Então, exatamente. Não que eu me compare, mas fui o único. Não, mas isso pós... Você que pensa, eu tenho umas histórias, tem 2 rabinos que eu sigo, falando um pouco de judaísmo, 2 americanos que dão histórias de como ganhar dinheiro, por que o judeu ganha dinheiro. São coisas incríveis, tem que ter muito respeito por esse povo, tá? Eu sou casado com judia, meus filhos são judeus, e eu sou de descendência árabe, sou Saad. Quase um homem-bomba, né? Então, caraca, deu uma mistura explosiva. Sou Saad, meu sobrenome, Saad. Mas eu acho assim, eu respeito demais, eu adoro o judaísmo. Um dia a gente pode falar sobre esse tema que eu entendo profundamente. Boa. Mas voltando, eu estava falando que eu me perdi quando eu estava falando... Você falou que eu nasci rico, eu nasci pobre. Então, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que ter uma determinação, estava falando sobre outra coisa, mas a determinação no começar a juntar as coisas para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa. E hoje, indico fortemente o cara ir para fundo imobiliário, porque é uma forma fácil de ter renda imediata. E outra coisa, entrou a renda, reinveste. Entrou a renda, reinveste. Se você vende produtos digitais e está cansado de pagar taxas abusivas para as plataformas,
Você precisa conhecer a UnProfit, que é a plataforma que os grandes estão usando para colocar 20% a mais de dinheiro no bolso pelas suas vendas, porque é a única que não cobra taxas e devolve os juros das suas vendas para você. Isso faz muita diferença no final do mês. Ainda mais com todos os novos custos e impostos no tráfego pago. Para fazer uma demonstração gratuita e ver isso acontecer nas suas vendas por conta própria, acessa onprofit.com. Você liga para a valorização dos fundos ou não? Não. Só para o dividendo? Só para o dividendo. Valorização. Eu ligo o seguinte, são 5 coisas que você tem que ver num fundo. Primeira coisa que você tem que ver num fundo, e tem que ver no carro de pipoca que tem na porta, e tem que ver na empresa do Elias Mamã. Gestão. Concorda que sem gestão não adianta nada? Sim. Se não tiver gestão, começa errado. Então, ponto número 1, gestão. Segundo, endividamento. Isso vale para fundo imobiliário, vale para uma empresa, vale para a empresa do Elias. Então, muito endividamento. Não adianta você querer começar errado. Terceiro, bons produtos, ou seja, bons prédios por trás. O que são bons produtos? São bons prédios, boa localização, bons inquilinos, diversificação de localização e de inquilinos. Então, isso você começa a fazer uma carteira muito poderosa. Um dia, se quiser, a gente traz algumas carteiras que eu sugiro. Digamos o seguinte, eu quero comprar 100 mil reais. Tá. Eu te indicaria para comprar 10 fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário, às vezes, tem 20, 30, 40 propriedades. Vezes 10, então tem, às vezes, 400 propriedades. Você não acha que em 400 propriedades não vai ter algum inquilino que seja bom? Não vai ter algum prédio que seja bom? E você está escolhendo direito, que eu te falei. A primeira coisa é gestão. A segunda coisa é endividamento. A terceira coisa, localização, qualidade dos imóveis e diversificação, tanto de localização, de prédios e de inquilinos. Com isso na mão é a chave do sucesso. Sempre, em qualquer momento, entendeu? Então não tem erro. Eu estou defendendo a classe dos fundos imobiliários porque assim, o cara quer comprar apartamentinho para alugar. É uma complicação. Você compra um apartamentinho, aluga, depois o mês fica desalugado, depois o cara vai e estragou o apartamento. Você precisa de dinheiro para comprar um carro. Você vai vender o banheiro do apartamento? Não dá, né? Eu vou vender só o banheiro, o resto eu não vou vender, não dá. Então, o fundo imobiliário já é um apartamento picado. Eu chamo de fundo imobiliário de tijolo, aquele que tem prédio, porque tem 2 tipos de fundo imobiliário, tijolo e papel, Tá. é dívida. Então, vamos falar de tijolo. Um fundo imobiliário eu chamo de prédio picado. Então, você pega um fundo imobiliário, pica ele inteiro e dá um pedacinho pro Elias, um pedacinho para ele, para ela. De algo que existe. E é algo físico que existe, né? Ah, mas eu não tenho escritura, eu gosto de ter escritura. A escritura é a nota de compra da Bolsa de Valores, da B3. Aquilo é tão sério quanto uma escritura. Então, o cara não precisa ter imóvel. Se ele tiver 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil reais, ele já é dono de imóvel, já é dono de prédio. Ah, vou comprar kitnet. É legal fazer kitnet, não é ruim, mas tem que fazer assim. Eu vou comprar um terreno, de preferência numa periferia, vou comprar material de construção, eu e minha mulher. Então você tem que ter ciente. Tem você, a tua mulher, o teu companheiro, seja quem for, vai desbravar. Então são a categoria que eu chamo assim dos caçadores e dos fazendeiros. Os hunters e os farmers. Então você está dando uma de hunter. Você está indo a campo, comprando o terreno bruto, desenvolvendo, brigando com a prefeitura para aprovar o projeto. Depois você vai lá na Leroy Merlin, vai lá na casa de construção, comprando material, negociando da melhor forma possível. Depois vai o pedreiro e depois vai... Então isso você está sendo um hunter, um caçador. Você está fazendo do zero. Você tem que ter teu lucro. Então possivelmente você pode aumentar o capital em 50% nisso. Mas tem todos os riscos de ter aquilo pronto, pode desabar, pode roubar, pode ser embargada a obra. É válido? É assim que eu comecei, assim que eu fiquei rico. Construindo e reconstruindo e fazendo mais. Seu business primeiro foi construir e aí com o dinheiro você descobriu o fundo quando você já tinha grana? Então vamos lá, onde eu cheguei nos fundos imobiliários? Então ao longo dos anos eu fui construindo. No ano de 2019 para 2020 estava com novos projetos e fazendo novas coisas. Entramos em 2020, a gente tem um complexo imobiliário chamado E-Business Park. Se o cara quiser ver, ele vai e-business park ou ebpark.com.br. É o maior complexo imobiliário dentro das marginais. É do nosso grupo, tá? Tem 160 mil metros quadrados dentro das marginais. Antiga fábrica da Siemens, perto da Polícia Federal. Tá. Lá hoje trabalham 10 mil pessoas. Caramba. Então 10 mil pessoas era pra caramba. Tem 20 prédios lá dentro, uma área total de 125 mil metros quadrados. É coisa grande, tá? Só empresa multinacional, empresa nacional de qualidade. A única empresa meia boca lá é a minha. O resto é tudo empresa boa, entendeu? Cara, é humilde. Que é a do dono. Então, a coisa aí, você vê, você entra lá dentro, é impressionante. É impressionante. Lá fica a sede do Maurício de Souza, de produções lá dentro. Durante muitos anos foi a sede da Nike, da Lenovo Computadores. E assim vai, várias empresas de grande porte. E é lindo lá. Você entra num bosque,
para o carro lá. Lindo lugar, lindo. Eu me baseei na sede da Nike dos Estados Unidos, da Google e da Siemens da Alemanha. Legal. Nós não fizemos propaganda de quase nada, foi sempre orgânico, a coisa cresceu muito. Daí eu vou chegar nas propagandas que eu falei, porque eu estou aqui hoje, por causa de propaganda, tá? Bom, daí terminou 2019, chega 2020, nós tínhamos projetos novos, pá! Aparece lá na Itália uns casos de uma doença nova que surgiu, a tal da Covid. E começa aquilo ali, ninguém acreditava muito, ainda todo mundo bombando, trabalhando em janeiro, né? O Bepar que tinha um café do Starbucks lá dentro, a gente se encontrava no café. Eu, a Ariane, a Renato, o Paulo, a Sueli, a gente se encontrava para conversar sobre os nossos planos da semana para a semana seguinte. De repente avisou assim, a tal empresa vai fechar. Ah, mas vai fechar, sei lá, por 15 dias, né? 10 dias, uma semana, 2 semanas. Tal empresa vai fechar. E assim vai, tal empresa. De repente a gente chega lá, março, abril, começa a ficar vazio. A gente chega no início de abril, onde a gente tinha cafezinho Starbucks, a gente se encontrava, estava fechado. Não tinha onde tomar café. Aquela coisa, Elias, foi tão louco. Porque uma coisa é você ter dono de imóvel. E nós não paramos. Nós não podíamos parar que a gente tomava conta das propriedades. Tanto é que nós ficamos lá, dei a opção. Quem quiser ficar em casa fica, mas não dava muito para ficar em casa, tem que tomar conta de prédio. Não dá para fazer home office arrumando elevador ou cobrando aluguel. E a minha equipe foi sensacional, todos ficaram, pouca gente foi para casa, a maioria voltou. Ninguém pegou nada durante esse período, eram quase 20 pessoas, foi uma coisa meio iluminada, sabe? Acho que era a determinação. Eu lembro que a Renata era amigo de quem vendia máscara, de quem vendia teste para citar o dente. A gente fazia teste com todo mundo toda semana. Bom, resumo. Nesse período, eu falei, caramba, não dá pra gente fazer nada. Paramos tudo, não perdemos muito inquilino, porque eu sempre fui muito resiliente, eu dei muita concessão, o cara não podia pagar, falava, não paga, mas não vai embora, pelo amor de Deus, fica, entendeu? Então deu muito certo, não perdemos quase inquilino, foi uma época difícil para muita empresa, para nossa, não foi tão difícil assim. Mas começa 2020, a coisa não vai durar só uma semana, nem só um mês, nem só 2 meses, nem só 6 meses. Falei, gente, a coisa vai longe. Um belo dia, tô lá, tomo com dinheiro e tudo mais. Quem vai fazer? Um cara me oferece um tal de fundo imobiliário. Foi no meio Chega, no iníciozinho da coisa, aparece, eu vou lá, compro as cotas de fundo imobiliário. O que é isso? Eu sei o que é, eu já sabia o que era, mas eu não sabia como investidor. Eu sei de fundo imobiliário há 20 anos, eu sou um cara da área. Mas fundo imobiliário picadinho, prédio picado, onde o Elias pode comprar uma cota, o Arthur pode comprar uma cota, a Renatinha pode comprar uma cota, eu não sabia que era isso. Eu peguei e fiz, só tinha uma quantidade grande. Falaram, vai ter um fundo sendo lançado e eu fiz um aporte grande, tá? Porte grande e grande. Sim. Grande, tá? Grande que eu digo assim, muitos carros importados. Tá? Então eu comprei essa posição, comprei e eu não tinha mais o que fazer. Você diversificou bem? Não, comprei não sabia nada. Você comprou um? Comprei um. Não, eu não sabia nada. O cara me ofereceu, era uma empresa muito séria. Comprei uma posição daquele fundo e sentei. Passei, daí começamos a trabalhar nas coisas. Passa 30 dias, a minha assistente me liga e fala assim, olha, entrou um dinheiro aqui, que dinheiro é esse? É o aluguel. Falei, como assim? Todos os meses paga aluguel. Opa! Fui ver aquela bolada que entrou. Falei, cara, que legal. Passa mais um mês, entra mais um aluguel. Falei, pô, gostei disso. Daí eu peguei e falei, esse negócio deve ser legal. Daí eu peguei, comecei a olhar o fundo imobiliário. Estava na casa de campo, comecei a olhar o balanço e vi um monte de erro naquele fundo. Falei, isso aqui é uma encrenca. Será que é tudo assim? Daí, resumo da ópera. Você tirou? Não, acabei vendendo todas as posições. Eu troquei, eu fui para um fundo grande e troquei por posição de outros fundos, porque não é que o fundo fosse ruim. O fundo estava alavancado, ou seja, uma grande dívida, mas era o propósito deles. Sim. Eles achavam que o juro ia ficar em 2%, não ia chegar a 15%. Tanto é que o fundo não quebrou, porque rapidamente também eles conseguiram fazer uma forma de incorporar em outros fundos. Eu saí de cara, vendi toda a minha posição e Quanto tempo demorou para você ver que era uma roubada? Eu demorei 3 horas no final de semana olhando o balanço. Mas depois você estava quanto tempo investido nele? Nele estava mais ou menos 60 dias. 60 dias. Porque, sabe como é que eu anotei? Eu notei que é uma coisa chamada patrimônio líquido. Você vê um balanço, o PL caindo todos os meses. Se o PL cai, alguma razão tem. Se eu precisar olhar as top coisas que eu preciso olhar antes de investir no fundo. Você tem que ver, primeiro que eu te falei, ver o nível de endividamento do fundo. Você já viu que a gestão é boa, você vai no nível de endividamento do fundo. E isso é público em algum site? Público, totalmente fácil. Você vai lá, eu aconselho você pegar um desses advisors, não é banco, tem um monte de gente legal de internet que você vai pagar um pouquinho de dinheiro, o cara te fala, esse é bom, esse não é bom, esse é bom, ou liga pra mim. Entendeu? Daí você vai ver se por acaso tem dívida. E eu olhei, é só você ver o patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido cai mês a mês, alguma coisa está errada. É só que está pagando mais juros do que está recebendo de dinheiro. E eu vi que aquele fundo era uma estratégia do fundo, mas começou a cair muito rapidamente porque os juros começou a subir. Então, olhando aquilo ali, eu cheguei para um grande fundo que era sócio disso aqui e falei, se vocês me levarem minhas cotas, eu dobro minha posição em outros fundos da tua gestão. E fiz essa negociação. Eu entreguei as cotas e comprei dobrei a posição
naquilo que eu tinha, em cotas de outros fundos, assim que eu comecei no ano de 2020 para 2021. Daí eu comecei a olhar, fiz um monte de besteira, que eu comecei a comprar muito fundo de dívida, porque são dois tipos de fundo. Tijolo, que é prédio, pedacinho do shopping, ou dívida. Essa coisa, digamos, querem construir um prédio em Alphaville. Algo que não existe ainda. Algo que não existe, você faz um negócio chamado CRI, um CRI. O que é um CRI? Você levanta o dinheiro lastreado nas vendas daquele imóvel para a construtora pegar aquele capital e construir. Isso é um CRI, baseado nas... O cara vai lá no stand, abre a stand, tem aquelas pastinhas de venda, vai nas pastinhas de vários compradores, ele pega aquele bando de pastinhas, chega num gestor que monta o CRI, o Certificado de Recebimento Imobiliário, que é um pacote de coisas que você entrega para ele e te devolve dinheiro descontado. Isso é um CRI. E os fundos imobiliários, eles compram esses CRIs. A gente pode dar uma aulinha disso aí, que eu tenho uma aulinha só sobre isso aí, tá? Compra esses CRIs, isso aí dá uns jurinhos. Então, isso é um fundo de dívida, um fundo de papel. Então, você pode ter fundo de tijolo ou fundo de papel. São duas categorias. As duas são super interessantes, as duas são super importantes. Boa gestão, bem diversificado, com bons créditos, ambas são boas, né? Eu fiz algumas besteiras na época com fundo de dívida. Peguei pagando yield, sabe o que yield é retorno muito alto. Você tem que desconfiar quando a coisa é muito boa demais, né? E eu comprei vários fundos com yield muito alto, não perdi dinheiro, porque de novo eu tive a sorte de olhar os balanços e falar, opa, tem encrenca. Comprei um monte de tranqueira, saí, daí comecei a entrar para coisa boa, daí comecei a entrar em fundos ligados a alguns bancos muito bons, ligados a administradoras. Hoje eu sou um craque, eu sou um super respeitado, hoje eu sou um advice de mim mesmo, eu não dou conselho sobre fundos. Eu falo sobre a categoria fundos imobiliários hoje. Eu falo mesmo como um grande sábio do tema para difundir a categoria de fundos imobiliários e digo que o cara tem que observar. Mas você perguntou assim, o que a pessoa tem que olhar? O que ela tem que olhar? Ela tem que olhar o endividamento do fundo. Esse é o ponto número 1. Tá. E para isso, quem que pode aconselhar? Se você tiver um cara de banco, um cara legal que toma conta do teu dinheiro, falou, quero investir em fundo imobiliário. A primeira coisa que ele ia falar, não, investe em ação, eu já sei. Ou então compra um fundo do banco. Fala, não insiste, não quero comprar cota de fundo direto. É muito barato, não tem que você pagar nada para ninguém. Você pode, do teu celular aqui, você pode comprar a cotinha do fundo. Você tem conta em que banco? Bradesco, C6. C6, o C6 é uma delícia. O C6 é uma delícia. Você chega aqui, abre, cota de fundo, clique, compra uma cota. Eu tenho R$100 hoje, compra. Ah, sobrou R$500 na carteira, compra. Não precisa comprar os R$10 mil, ou R$1 milhão, ou R$5 milhões. Precisa comprar R$100. Hoje, comparado a Selic, o fundo está rendendo mais, menos? Deixa eu dizer como é que é a análise. Hoje uma Selic, fala assim 15%. Só que você tem que pagar imposto de renda, você nunca consegue o 100% do CDI, você consegue, sei lá, 97%, 95%, menos imposto de renda. Você vai, digamos, hoje levar 0,85% ou 0,80% da Selic. Você recebe 12%, que dá 1% ao mês. Tá. Que é ótimo. Só o Brasil mesmo para pagar 1% ao mês. É bom. Só que 1% ao mês não tem correção monetária. É 1% daqui a 20 anos é mesmo 1%, concorda? Sim. O fundo imobiliário de papel, que é lastreado em correção, ele pode ser, digamos, um fundo que paga 6% ao ano mais IPCA. Então ele corrige automaticamente, se ele paga 6%, 6% você pode botar no bolso, pode até gastar. Ele corrige mais IPCA todos os meses. Então em relação à Selic, tem fundos lastreados em Selic, tem. Ele paga geralmente equivalente a Selic um pouco mais e não tem imposto. A vantagem de fundo imobiliário é que é livre de imposto de renda. Não tem imposto de renda, é zero. Zero. Se o governo mexer nisso, vai atrapalhar muito, porque grande parte da indústria é movida e é tocada por esse grande incentivo que não tem imposto de renda. Entendeu? Então hoje você diversifica, você pode comprar tanto papel quanto tijolo. E você pode, a partir de um valor baixo, você vai lá e compra. Você pediu para comparar em relação à Selic? Eu tenho alguma coisa lastreada sem Selic, porque eu faço algumas coisas especulativas. Eu compro letras de crédito de debêntures, são incentivadas, ou LCA, agrícola, LCI, ligados a banco, que o banco garante. Tá. Mas eu prefiro sempre pegar aquela grana e comprar cotas de fundo imobiliário, que também tem lastreadas em CDI e IPCA, bem escolhidas. Ela vai te dar equivalente à mesma coisa, só que é perene, ela vai crescendo ao longo dos anos e é livre de imposto de renda. Eu gosto de fundo imobiliário pra caramba, muito. Para quem é leigo, se você pudesse dar aquela recomendação, não sei se você costuma fazer isso, mas por você já ter visto algumas roubadas, você que é um cara experiente talvez pudesse falar, vai começar, tem esses top 5 aqui que você não erra. Eu não vou te indicar os tickers, que são os tickets. Mas eu posso te indicar programas que eu gravei, onde eu abri parte da minha carteira. Tá. Se o cara entrar lá no meus @SidneyAngulo, no YouTube, @SidneyAngulo, tem vários programas que eu gravei. 2 programas que tem lá escrito Clube FI
ele vê nos últimos 2 programas, eu abro a minha carteira de dívida, que é papel, e a minha carteira de tijolo. Lá ele Você pode... tem os dois. Qual que é a Tem os dois. proporção? Eu hoje tenho 80% de tijolo, 20% de papel, porque eu adoro prédio. Tá. Porque cota fundo imobiliário de tijolo é prédio. É igual você ter teu apartamentinho alugado. Mas eu tenho uma cota. É igual. Demorou, Elias? Para eu poder tirar esse ranço dentro de mim, que esse prédio é meu. Eu abraçava, esse é meu. E não estou mais pegando o prédio, me dá um papelzinho que a cota de fundo imobiliário, que aquilo é tijolo, aquilo é o prédio. Demorou para eu entender. Até que tem um programa muito legal também dos economistas do Grupo Primo, que eu falo, eu gravei 2 ou 3 programas que eu gostei. Num deles eu coloco lá o que eu chamo de prédio picado. Eu explico exatamente por que a pessoa pode ter a cota de fundo. Então, no meu canal no YouTube tem várias coisas que o cara pode ver. Ele pode até ver a minha carteira. Mas se eu dissesse assim, qual é que seria o meu conselho? Eu aconselho que o cara fale com um advisor, com alguém que possa dizer. Não sei se é nada de muito. Liga pro cara do banco lá do C6, liga lá pro cara. Quem que te atende no C6? Tem algum nome lá? Tenho, mas eu esqueci. Bom, sei lá, o X, liga lá pro José. Tem um maluco que teve lá, eu entrevistei, ele fala de fundo imobiliário. Não, compra fundo do banco. Não, eu quero comprar fundo imobiliário. Vai ser sempre assim, tá? Vai te empurrar pra outra coisa, você volta pro fundo imobiliário. E quem tá te falando é um bacana, tá? Eu sou bacana, tá? Não tô chutando, tá? Então é o seguinte, você falou, eu quero comprar cota de fundo imobiliário. Daí ele vai te direcionar, entra lá, no caso você falou do C6, se você entrar na sua cota do C6, você vai lá fundos. E você vai lá fundos, cota, e começa a ver. Se fosse você, eu tenho quanto? 10 mil reais? Se tiver 10 mil reais, dá para começar gostoso? Compraria um pouquinho de shopping center. Shopping center. Colocaria um pouquinho de logística, que é galpão. Logística. Colocaria um pouquinho de renda urbana. O que é renda urbana? É farmácia, supermercado, isso aí são a terceira categoria. Tá. E a quarta categoria eu colocaria um pouquinho de escritórios. Entendeu? Então essas 4 categorias, você tá cobrindo o shopping center, está cobrindo logística com last mile, está cobrindo as lojas e está cobrindo os escritórios. Tem outras, mas essas 4 você está muito bem servido. E de shopping center, não tem nem muitas. E as que tem, eu gosto de todas. Para ter uma ideia, eu gosto de todas. Tem algumas que são mais conhecidas. Eu não posso indicar, porque não é minha função indicar. Beleza. Mas eu digo para você, ver a minha carteira que está lá. E eu vou abrir carteiras no meu canal no YouTube. A partir daqui a umas 2 semanas, eu vou abrir a cada mês a minha carteira. Eu não posso dar conselho, mas é o que eu estou comprando. Né? Não tem nenhum problema, eu compro isso. E eu não ganho nada de ninguém. Sabe por que eu cresci muito no Instagram e vou crescer fortemente no YouTube? Porque eu não sou ligado a ninguém. Eu não sou ligado a nenhum fundo. Não ganho nada de ninguém. Eu ganho sabendo que a pessoa que está me ouvindo e me acompanhando está aprendendo e está ganhando dinheiro. Elias, eu comecei a receber notícias, logo no início, quando eu comecei a falar, eu fiquei meio com medo dessa coisa de hater, do cara. Cara, eu tenho recados que eu recebo diariamente, eu chego a chorar, de chorar mesmo. Eu estou lá, vou acordar de manhã, eu falei, não é possível que o cara falou isso pra mim. Será que eu fiz algo de diferente? O que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa boa na vida. E eu nunca imaginei que, depois de velho, rico, não tô precisando de nada disso. Por que vende as coisas, vai viajar, vai pra Singapura, vai pra Nova York, pra Tailândia. Faço tudo isso, mas não vou parar de falar. Não vou parar de falar. Mas você tomou a decisão que é o que aí é o meu trabalho, né? Porque o mundo precisa que os bons tenham voz. Muito legal. Porque se não tiver voz, aí é os ruins que vão ter voz. Nesse nosso ramo de fundo imobiliário, tem uma galerinha que fala tanta asneira, dá até medo, entendeu? Mas tem muitos caras bons. E muitos aí, caras bons. Geralmente quem é bom tem esse receio de se posicionar, de falar, putz, não, eu vou falar, as pessoas vão me criticar e não sei o quê. Esse almoço que eu tava hoje agora, né? É? Um almoço a Tia Von Raff, que é um grande escritório que faz interiores. São os melhores do Brasil. Tem 2 amigos meus que são os proprietários, que é o Sérgio e o Ivo. Estavam conversando, gravei uma coisinha com eles lá. Eu tô dando uma de Elias Mamã, pra mim é difícil, viu? Pegar um velho e começar a aprender esse tipo de coisa. Você domina a arte de falar. E eu falando com aquela cara de pau, mas na hora, até a Renata falou assim, puxa, você não manda isso que vocês colocarem melhor? A cara tá muito grande, falando, não dá tempo, os caras não têm tempo, arranca eles da coisa, já falo, já posto, e já estoura, e já dá um monte de view. E eu noto o seguinte, eu acho que hoje virou uma obrigação pra mim. Eu tô adorando, assim, do fundo do coração, ele é do fundo do coração, vaidade zero. A vaidade sim, de pensar que eu tô fazendo a diferença. Não é gostoso? Você me contou a tua história, que você mexia com uma coisa que você achava assim, puxa, desse momento em diante não quero mais. E você estava montado em 1 milhão de seguidores, era isso? Sim. 1 milhão é coisa para jogar no fora. Ou você é muito pateta ou você é um anjo. Você foi um anjo. Você sai daquilo aí. A tua galera tá rindo de mim, viu?
Então, você fazendo aquilo, você mudou. Eu acho que isso é muito importante. Deu muito certo. Tanto deu certo que está cheio de seguidores, quase que uma seita que segue o Elias Mamão, que o que ele fala. Eu já vi que o que você faz é uma coisa muito legal. Então, eu acho assim, eu comecei a falar, os empresários, meus pares, começaram no início a fazer uma certa brincadeira. Só que eu fui tão... Vou fazer, eu não parei. E estou nesses 6 meses, 8, 9 meses que eu venho falando, dando entrevistas. E cada entrevista, no início, eu gozava um pouquinho, eu rio. Cada entrevista eu sou mais eu mesmo. Sim. E autêntico. E eu falo com salada de fruta, com predinho, com tijolinho, aquele brinquedo de tijolinho de pequeno construtor, eu levo para brincar. A caixinha da Nespresso de acrílico eu levo, encho de dinheirinho dentro. Dando exemplos práticos, como o professor de cursinho de química, que dá uma fórmula de química com uma música, blá, 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 blá. Eu faço exatamente isso com fundos imobiliários. Isso explodiu, Elias. É assim, uma coisa que você depois você vê as coisas, mas tem que ver as coisas no YouTube. E a minha vontade agora é ter um canal. No Instagram eu estou organicamente, ou mesmo um pouquinho de propaganda que eu estou fazendo, mas tem que ter conteúdo bom. Se não tiver conteúdo bom, não adianta nada. Então a primeira coisa que eu vejo no Instagram, eu estou dando aula pro mestre, mas a coisa que eu vejo... Pô, você saiu de 1.000 para 50 mil hoje. Em 2 meses. Mas uma coisa assim, mestre, o negócio é o seguinte, eu noto muito importante ter conteúdo. E assim, no meio de fundos imobiliários que eu venho falando há 9 meses, eu não estou parando, hein? Olha, essa semana nós não paramos de falar, porque é convite atrás do outro. Esse teu aqui eu tive que encaixar assim, e era lá em Alphaville e tudo mais, mas eu achei que é divertido. Eu quero fazer falando em Alphaville, você como investidor em imóveis, tanto físico quanto em fundos imobiliários, você leva em conta a região? O que você acha da região de Alphaville? Porque eu vou contar uma experiência minha, né? Eu vim para cá em 2018, só que eu não parei aqui. Eu fiquei uns 3 meses, não gostei na época, saí. E naquela época, cara, casas que hoje são 30, 40 milhões eram 5 milhões. Sim. O que você percebe do mercado imobiliário de Alphaville? É uma bolha? Realmente tem valor aqui? Qual que é a sua visão? Alphaville tem um grande problema que é o trânsito. Eu acho assim fortemente esse trânsito é muito complicado. Então, você vir para cá é que tem muitos influenciadores e caras que falam em podcast que estão por aqui, mas muitos que eu estou sabendo já vão embora. Porque o trânsito é complicado. Se eu acho ruim Alphaville, acho Alphaville um bárbaro, acho incrível. As casas e tudo mais. O problema é o trânsito. Com essas obras que estão acontecendo, tem uma obra deve melhorar muito. Prometem que vai melhorar. Né? Melhorar muito e o projeto é incrível, maravilhoso. Eu, assim, vou comprar. Apareceu muita oportunidade de comprar imóvel aqui ao preço barato. Até que você aluga aqui um imóvel, uma sala comercial, metade do preço, ou 1/3 do preço de São Paulo. Você chega lá em São Paulo, já o preço já pula para R$100 o metro quadrado, R$80, na região ali da Lapa, onde eu atuo fortemente, né? Então ali eu tenho tutoras corporativas maravilhosas ali, entendeu? E Lapa você tá perto de Alphaville, né? Pertinho, só que lá você não pega o trânsito. Sim. Então o que eu acho é o seguinte, eu gosto daquela região Zona Oeste, eu sou o rei da região lá, tenho muito imóvel na região. Então eu gosto muito. Tem alguma coisa lá na região da Vila Olímpia, tenho apartamentos, eu tenho bastante coisa que é muito diversificado, né? O meu negócio tem desde apartamento, o meu forte não é residencial, o meu forte é comercial. Tá. Então o que eu acho de Alphaville? Alphaville é uma boa para morar, talvez, né? Mas de preferência que o cara trabalhe na região. Se você trabalha aqui e mora na região, bacana. Não sei, às vezes, para os colaboradores, para eles virem para cá, depende do horário. Preferencialmente, se o cara puder morar na região, é melhor. Porque é complicado morar em São Paulo. Quando melhorar a situação da estrada, acho que vai ser muito bom. Então, eu sempre gostei de Alphaville. Hoje eu tenho o pé atrás com Alphaville. Os fundos imobiliários que têm prédios aqui sofreram demais, Sério? perderam valor tremendamente por causa dessa situação de vacância. Muito espaço vago, entendeu? Você saía de São Paulo pagando R$80, chegava aqui alugando a 40. Prédio com a mesma qualidade, entendeu? Hoje tem muita coisa barata aqui. Não sei quanto custa esse prédio, mas é muito mais barato que você atravessa o rio, vai para lá de lá, para lá, já é outro patamar se pegar um prédio de alto padrão. Se eu gosto, não desgosto. Não investiria hoje em dia aqui ainda. Talvez para morar, devem ter casas lindas. Você falou que as casas caíram de valor, é isso? Não, aumentaram muito. Ah, aumentaram. Mas por quê? Mas muito. Então, mas assim, é um fenômeno quase que geral, tá? Porque o cara... O que acontece aqui? O que ele tem de legal em Alphaville? Morar em Alphaville, bem legal. O cara tem aqui uma sensação meio de que de campo, meio que de casa, é seguro, entendeu? Eu tenho alguns amigos que moram aqui. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível, muito legal. Preferencialmente, você trabalha na região. Se você trabalha em São Paulo, acerte os horários e tudo bem. Porque... se eu fosse trabalhar em São Paulo, eu não moraria aqui, não. Você mora em Alphaville? Eu moro em Alphaville. Em qual Alfa você mora? No Gênesis 2.
É lindo, só tem casas bonitas, não, e tem gente jovem, tem cachorro, tem criança, a criança pode andar de bicicleta na rua. Eu não sei qual é, se teu, não, seguro. Lá tem uma vista legal. Então isso não tem em São Paulo. Então eu diria assim, eu optaria fortemente, se eu fosse morar em Alphaville, eu pensei, o meu sócio morou aqui, o Hélio Seibel, ele morou em Alphaville muitos anos, e muito bacana. Só que também é igualzinho, ele trabalha lá na região da Faria Lima, ou região lá dos Jardins, é forçado demais, todo dia você ir e voltar. Não... Eu tô a 15 minutos do escritório. Ah, é uma delícia. Não, tá bom, tá tudo de bom, tudo de bom. Não sei, você é casado? Sou casado. Tem filhos, não? Ainda não. Vai ter. E a tua mulher trabalha? Ela tá começando. Ela é médica, né? Só que aí quando a gente casou, ela era do Rio, veio pra cá. Ela lá no Rio trabalhava em clínica e tal. Só que agora ela tá começando no digital com o meu método. Eu não vou dar spoiler do que tá acontecendo. Mas bem legal, não. Tomara, porque ela tá do teu lado, bem bacana, ela vai fazer alguma coisa ligada à medicina. Sim. E ela pode trabalhar de casa, né? Ela pode trabalhar, ou ela pode pegar uma sala aqui no seu prédio. Eu acho muito legal, primeiro é essencial todo mundo trabalhar em casa, tá? Sim. Não tem essa de não trabalhar. Mas se a mulher tem filho, o trabalho tem que ser... os filhos hoje estão tomados... Homem e mulher tomam conta das crianças, não é só mais só o a trabalho mulher. digital permite essa questão do home office também, muitas vezes, né? Então, ela se posicionando ali, ela consegue até ter uma fonte de renda fazendo live, fazendo vídeo no YouTube. É uma delícia, até a emoção dos filhos, às vezes. Então, eu acho legal. Mas não adianta, hoje em dia, a base da casa é a mulher, né? Eu trabalho só com mulher. E mulher é muito melhor, desculpa, hein? Mulher é mais... Me posiciona, me bota... Conta mais aí que tem 3 marcas. Não, verdade, me toma conta de mim, me bota no trilho. Eu gosto de trabalhar, eles são muito organizados e ela tem uma jornada muito importante. Porque no fundo, não, quem tem que tomar conta da casa é o homem ou a mulher, não tem jeito. A dona que manda, que toma, é a mulher que dá o drive, é o que dá segurança para você. Sim. Você não chega em casa, sente teu reino, que alguém toma conta. Então, eu acho que é uma função tão importante, mais importante que a nossa. Então, eu não tenho dúvida, entendeu? Mas assim, tem a dupla jornada de trabalho. E, infelizmente tem que ter mesmo, e elas têm que ter. Se você puder fazer um ninho para ela poder trabalhar dentro de casa, é melhor. Não, porque amanhã vai acontecer alguma coisa e você tem que facilitar a vida dela. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né? E eu entrei no assunto de Alphaville para cair em... Existem regiões do Brasil que você fala, putz, essa região tem muito potencial em investir? Opa! Geralmente periferia. Tudo aquilo que ninguém quer, você tem que ir atrás. Sabe onde você começa a perder dinheiro? Nossa, meus amigos consultores vão ficar bravos comigo. Quer perder dinheiro? Como é que chama a sua mulher? Liliana. Liliana, vamos comprar um apartamento para investimento? Bota ela no carro, entra no stand lindo, aí chega lá com um cafezinho, água, tudo cerca e tal, te dá um apartamento financiado, você pode pagar porque financia não sei quanto tempo, daí você vai e bota para alugar. Esse é o primeiro passo para ficar pobre, tá? Porque você comprar um apartamento financiado, 0 quilômetro. Quando você compra um carro 0 quilômetro, quando ele sai da agência, ele já vale 20% a menos, não é isso? Uhum. E ainda o cara financia aquele carro. Ainda tem que pagar o dobro do valor do carro de um carro que vai ser já usado. Apartamento é a mesma coisa. Vale a pena comprar? Vale. Para investimento? Não sei, eu acho que não. Tem que comprar muito bem. Aí vale a pena, mas muito, muito, muito bem, que é difícil você comprar no stand de venda bonitinho, 0 quilômetro, muito bem. Vale a pena você comprar assim para morar. Para fazer uma coisa para trazer tua mãe para morar lá, aí sim, bacana. Para investimento, não. Então, então, essa coisa de comprar 0 quilômetro é complicado. Não. Mas você perguntou alguma coisa que eu esqueci, desculpa. Se tem algum local no Brasil... local. Então, assim, o que não deve fazer Você fala periferia, né? Não, quando eu digo periferia, assim, quando fala periferia, não é periferia só. Lugares menos óbvios. Fala assim, eu vou comprar um apartamento lá na região dos Jardins. Mas você está resolvido. É legal para morar, mas para ganhar dinheiro, não. Agora, eu vou comprar um apartamento na região... mais Brás, onde você falou, ou então um Bom Retiro. Tem um amigo meu que está investindo pesado no Brás. Aí sim, você vai ganhar muito dinheiro. Você vai para a região, vai lá, Tatuapé, por exemplo, é uma descoberta, ela é uma nova cidade. Você pega o Tatuapé, hoje tem bairros nobres, como se fosse uma Alphaville, e tudo em torno daquilo ali, e teve gente que descobriu aquilo ali, e hoje é uma maravilha, que é uma nova cidade. Então, você tem que sair do óbvio. O que é óbvio? Faria Lima, Jardins, Moema, tudo seja caro. Então, quer ganhar dinheiro, vai para regiões menos óbvias. Você fala de região de interior... No interior, a pandemia fez com que várias casas de campo explodissem. Alphaville foi um caso típico. Sim. O cara não queria ficar em São Paulo, ele queria ficar por aqui. Explodiu. Eu tenho uma casa de campo aqui no condomínio, no quilômetro 100, né? Que é um condomínio bacana. E eu vou para lá todo final de semana. Alphaville ou... Não. É Boa Vista. Chama-se Boa Vista. Da Boa Vista. Então eu vou lá e eu adoro aquilo ali. E, a pandemia fez com que os preços multiplicassem por 3. E agora até por 4, porque eu sonho de consumo. Você comprou na época da pandemia? Comprei. Nossa, valorizou. Eu devolvi.
Eu não quis quando o cara foi na minha casa, eu falei, não devolve, cara. Não devolve. Eu devolvi, falei, não dá, tenho medo de pagar esse troço. Bom, multiplicou por 4. Ainda bem que você não devolveu. Né? Ainda bem que eu não devolvi. Eu comprei um terreno em Itu, que também multiplicou por 4. Não, uma doideira. Não, essa aí foi uma coisa doida, né? E eu não sei por quanto tempo essa multiplicação tá tão forte assim, mas muita coisa vem e fica, entendeu? E tem uma coisa que eu não expliquei, chama-se ciclo imobiliário. O que é o ciclo imobiliário? O ciclo imobiliário é inexorável que o teu imóvel uma vez na vida ele vai subir e muito. Ah, mas eu comprei uma casa, tal, passou 3 anos, perdeu 20% de valor. E passou mais 4 anos, subiu 10, daí caiu mais 5. Mas de repente passou 10 anos, ela dobrou de valor. Se você pegar escritura da casa da tua mãe, da tua tia, ela comprou uma casinha que pagou 80 mil reais, lá atrás. Faz 15 anos. Tenta ver qual é o preço dessa casa hoje. 380, 420. Chama-se ciclo imobiliário. Ela rompe uma bolha e dá um pulo lá para cima. O que aconteceu aqui não foi só o ciclo imobiliário em Alphaville. Aqui teve uma oportunidade de diferença. Quer dizer, hoje, essa coisa da pandemia mudou muito a cabeça das pessoas e deu uma oportunidade para novas regiões. E aqui, teve uma época que a Alphaville estava com preço caído, há uns anos atrás. Ninguém queria. Eu diria para você, a crise sanitária, a pandemia fez com que isso aqui valorizasse e a pessoa que quisesse sair de São Paulo ficar aqui. E aqui fica um lugar protegido, porque é muito bonito isso aqui. Sim. Tudo é muito... Tamboré, Alphaville, tem vários condomínios aqui em torno. Muitos bons. Não, e lindos. Muito bacana, né? A sua mulher gosta daqui? Adoro. Ela não é de São Paulo. Ela é do Rio. Ela é do Rio. Ela é do Rio. Então é sempre. E ela se acostumou. Se acostumou, ela já queria sair do Rio, né? Porque lá também tá muito perigoso. Por questão de segurança fogo por questão mesmo, né? de segurança tá muito... Lá ela não... quando eu levava ela, ou quando eu ia buscar, que a gente fez o namoro todo à distância. Sim. Aí a gente se via uma vez por mês. Eu ia uma vez, ela vinha uma vez. E aí, às vezes, quando eu tava Teve uma vez que eu tava dirigindo à noite, perto do Engenhão. Aí eu parei no sinal vermelho. Ela olhou pra mim e falou, o que você fez? Falei, ué, sinal vermelho? Eu parei. Ela, você tá louco de parar no sinal vermelho? Avança esse sinal. Eu falei, pô, mas eu vou tomar uma multa, não sei o que. Ela, não fica no sinal não, você tá louco, você tá no Rio. Então ali que Isso é muito triste. Isso é muito triste, uma cidade maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Muito, muito triste. Ela olhou como se fosse um alien, tipo, de ter parado no sinal vermelho à noite. Lá, tipo, não pode. Agora, assim, regiões para se investir, você sempre tem que investir em regiões que sejam pouco desenvolvidas. Região muito desenvolvida, você tem que ter a sorte de passar um ciclo imobiliário, entendeu? Então, assim, menos desenvolvido tem a chance de desenvolver sempre. Tem um fenômeno hoje que é balneário ali, aquela região. Nossa, aquilo é maravilhoso. Eu tenho dois amigos meus, são gêmeos. São os gêmeos que... Vocês conhecem aqueles gêmeos que eram da banheira do Gugu lá? Sei, um é corretor, não é? Os dois são corretores. Os dois são... O Flávio e eu esqueci o nome do irmão. Gustavo, né? E o Gustavo. Bem meus amigos, né? Até eles me trouxeram aqui num cara de Alphaville chamado GeoJ, que é um cara que está atrás de mim para falar. Aliás, me ligaram hoje. E me trouxeram aqui, eles se tornaram corretores brilhantes, fazem um trabalho incrível, né? Mas por que eu não soube dele? Porque eles... Balneário. Eles moram, um deles lá, os dois moram em Balneário. Começou a me mostrar alguns projetos daquela região. Meu amigo, cada coisa Mas incrível. Você acha que lá ainda dá tempo para ganhar dinheiro? Ou já... Eu acho que dá. Sabe por que eu acho que dá? Não, tem muita coisa muito cara. Tem muita coisa, me ofereceram coisa lá que eu não entraria nunca. Nem você pegar... Prédio do Neymar, né? Entendeu? Não dá, não é assim. Se vai dar para ganhar dinheiro, perder não vai. Mas assim, você multiplicar o capital, lá já está no top. Eu diria para você, eu iria para praias mais desertas. Sempre que você quer ganhar dinheiro, você tem que desbravar novos horizontes. Fazer o que todo mundo faz é que nem o teu negócio. Você tem que fazer o diferente. Fazer o diferente é para fazer dinheiro para multiplicar. Então, vai para o diferente, vai para o não desbravado, vai para... Quando eu falei periferia, falei regiões menos desenvolvidas. Eu usei o termo errado. Regiões menos desenvolvidas, tá? Mas, por exemplo, o cara quer viver de kitnet. Hoje é um negócio. Eu não iria construir kitnet em Moema, em Jardins. Não sei se eu iria construir também aqui em Alphaville, mas eu pegaria, digamos, a Barueri, na periferiazinha de Barueri, você compra um terreno baratinho, faz um projeto bonitinho. Outra coisa... Não é porque você vai fazer um projeto mais econômico, mais popular, que tem que ser feio. Você sabe aquele fenômeno do metrô? Todo mundo gosta do metrô porque é bem conservado? Sim. O metrô é uma coisa que a massa usa, né? E é uma coisa que... Você acha que o cara da massa, que é um cara mais popular, não gosta de nem coisa bonita? Não gosta de nem coisa legal, num apartamento, num trem de metrô bacana? Ele gosta. Mesma coisa. Quer fazer um conjunto de kitnetzinhos? Compra um terreninho, de preferência ser perto de um supermercado, perto de um lugar com um certo desenvolvimento na região,
constrói e faz bonitinho. Faz uma coisa linda, bonitinha. Você chama as pessoas de uma forma diferente. Sempre. Eu sempre falo, uma fachada bonita e uma recepçãozinha bonitinha. Mesmo num prédio. Às vezes o prédio, você entra nos andares, é meio ferradão. Mas a recepção é bonita e a fachada está em ordem. Tem um fenômeno, uma especialidade que eu tenho, chama-se retrofit. Muita gente faz em Alphaville isso aqui. Faz em Alphaville. O que é retrofit? São dois fenômenos. Uma coisa é reforma, outra coisa é retrofit. Alphaville o pessoal deve fazer muita reforma, mas o que é um retrofit? Retrofit. Retro é lá de trás, sabe? Retro. E fit é adequar. Então você adequar com a cara que era antigamente, com a cabeça que o arquiteto pensou antigamente. O retrofit, lá de trás. Então o que é retrofit? Você pega um prédio que a arquitetura original que o arquiteto pensou é bonita. Você tenta voltar naquela arquitetura. Não precisa exatamente aquilo, mas o conceito, a ideia. Se for um galpão, o cara vai fazer um escritório em galpão. Mantém os sheds para ter luz natural. Ou mantém o pé direito alto. Então esse é um retrofit da coisa. Uma coisa é uma reforma. Você bota para baixo tudo e faz uma coisa nova, né? E aqui em Alphaville tem muitas casas já de 30 anos. Sim. Pega a casa velha. Quer ganhar dinheiro, pega a coisa velha. Não pega coisa nova. Pega a coisa caindo aos pedaços. Vai? Uma tranqueira qualquer, vai lá e compra e reforma. Aí é bom. Não compra coisa nova. Aí você vai ganhar dinheiro. Caraca. Ué. É intuitivo, né? Entendeu? Assim, quer uma coisa muito bonitona, já está resolvido. Em São Paulo, tem Tatuapé, tem algumas outras regiões que você fala, pô, ninguém tá olhando para essa região aqui em São Paulo, mas... Será que eu vou dar essa dica aqui no ar assim? Não, eu dou assim. Não é que não tá vendo. Eu acho que em São Paulo tem muitas regiões que a pessoa fala assim, putz, eu tô indo lá pra Freguesia do Ó, eu tô indo lá pra Arthur Alvinho, pro Capão Redondo. São regiões, de preferência, terminais de metrô próximo. Você tem que pensar que o trabalhador não tem que andar mais do que, sei lá, a pé, 500 metros para pegar o metrô, né? Então, se puder ficar perto de estações de metrô, hoje esse governo do estado atual, estou falando zero de política, estou falando de desenvolvimento, está desenvolvendo uma coisa muito bacana e está levando o metrô para um monte de lugar. O metrô, quando ele chega, ele traz na região um desenvolvimento muito grande. Porque imagina você, a hora que o trabalhador ou o profissional, ele entra no metrô, ele está em qualquer ponto da cidade, concorda? Você chegou numa estação lá em Brasilândia, ou Arthur Alvim, ou seja, onde você for, você entrou na estação, você está na Sé e você está lá no Oscar Freire. Tem em qualquer lugar. Então eu acho assim, eu iria para bairros, assim, qual é que é bairro para desenvolver? A Lapa, a região aqui perto das estradas, aqui tem a Anhanguera, tem vários bairros próximos da Anhanguera. Tem que pegar coisas mais periféricas, mas você tem que ter a disposição para fazer coisa mais popular. Ah, não, eu quero uma coisa mais sofisticada. Então vamos em coisas velhas. Vamos para Alphaville, comprar casas velhas, reformar, deixar lindo e vender. Aí também é legal. Ah, não quero ir para a periferia, tenho medo, não sei. Então compra coisa velha. Você vai lá na região de Pinheiros, compra casinha velha, na Vila Madalena. Aí você pode até pegar bairros bons. Compra coisa... Você entra e fala, que cheiro de barata, rato, ideal. Tem barata. Onde eu ganhei dinheiro? Barata, rato, trinca... E outra coisa que eu ganhei dinheiro, pegar a família que não se entende. Os herdeiros não se entendem. Melhor coisa do mundo, você pega, bota cada um numa sala e negocia com cada um. E leilão de imóvel, você já entrou nisso? Eu entrei em 3 leilões, em todos eles eu ganhei muito dinheiro. O leilão é o seguinte, o leilão é uma coisa que você tem que ter na cabeça o seguinte, o leilão é uma coisa que é necessária. O cara é um malvado, vai em leilão porque alguém está perdendo aquilo. Não, a pessoa já fez a coisa errada. Aquilo vai para leilão, o dinheiro tem que ser usado, tem que ser usado para pagar as dívidas dele. Mas... Coitado, não, o cara fez a coisa errada, ele está num apartamento, nunca pagou o condomínio, nunca pagou o IPTU. Paciência, vai a leilão, ele tem que morar na casa da sogra, infelizmente acontece isso, é triste, mas é verdade. Se eu acho bom comprar leilão, acho legal, você tem que ser especialista, eu não sou especialista, eu comprei em leilão imóveis comerciais, de coisa de grande porte, porque eu precisava, comprei porque era perto dos meus complexos empresariais, eu precisava de área de estacionamento, então eu comprei em leilão, todos eles eu ganhei dinheiro, mas também você pode perder. Hoje, em tudo, você tem que olhar todas as arestas, todos os lados. Em qualquer negócio, concorda, Elias? Sim, com certeza. Tem que olhar, quando você vai começar uma coisa, você tem que olhar todos os prismas de todos os lados. É uma coisa que me chamou a atenção em você, é que você falou um negócio que eu já percebi, né? Você falou, a ação é legal, mas eu não entendo, então eu não invisto. Eu acho que um erro que as pessoas podem cometer é investir em coisas que elas não sabem muito, né? Não pode. Outra coisa, é uma coisa que dá muita tristeza, fundo imobiliário, né? O cara vai lá, tá pagando um rendimento alto. Tem aquela história de não existe almoço de graça, não tem? E não tem almoço de graça mesmo. Então você desconfia se é bom demais. E outra coisa, não concentra numa coisa só. Diversifica. Sim. Muito importante diversificar. Então eu acho que assim, a gente às vezes fica um pouco ganancioso nas coisas. Não pode ficar ganancioso. Teve até um tanto de jogador de futebol que caiu em golpe de pirâmide, né? É uma pena isso. Uma pena muito grande. Eu acho assim, eu tenho
Aliás, tem alguns inquilinos jogadores de futebol e eu vejo que alguns caras têm cabeça muito boa. Existe gente de cabeça muito boa. Tem um vizinho que mora no meu prédio, chama-se Oscar, que era de São Paulo. Sei. Esse tem uma cabeça ótima. Aliás, é um casal... Ele tá sem grana, né? Tá totalmente ferrado. Tá quebrado, né? Não, mas ele é uma pessoa, eu vou falar dele especificamente, ele é uma pessoa tão do bem e a Ludmilla, que é a mulher dele, é uma graça. Aliás, duas pessoas que me deram depoimento, eu falei, vocês têm que comprar fundo imobiliário, hein? Todo mundo olhando, pra quê? Não, porque todo mundo precisa, até o Oscar. Então eu digo o seguinte, eu acho que tem pessoas que... Esse cara é um caso típico, alguém que vai continuar mantendo a riqueza dele. É possível sim manter a riqueza. Sabe de que forma que você tem que manter a riqueza? Viver um pouquinho abaixo daquilo que você ganha. Sempre. Não, sabe, eu estava segunda-feira, numa rede, ou na sexta-feira, numa roda de executivos, vice-presidentes e presidentes de multinacionais. E eu comecei a conversar com um cara, e às tantas falei para ele, você não se preocupa, né? Ele, cara multinacional, motorista, filhos em escolas internacionais, outro filho estudando no exterior e tudo mais. Só que ele é um executivo. Ele sabe claramente, e um deles eram dois executivos. Um eu falei, cabeça muito boa. Tá na cara que ele está fazendo um pouquinho a menos. Você nota que já não é aquela, não tá gastando aquele tudo, talvez não tenha nenhum motorista. Ele é um bacana, mas ele tá juntando. Tá na cara que esse cara tá juntando. E o outro tá vivendo como se não tivesse amanhã. Muito comum no mundo executivo. O cara chegar com 70 anos de idade, 65, e ficar duro. Porque amanhã você não vai ser mais presidente. Amanhã você não vai ser... Até tem um cara aqui muito interessante... Qual que é o salário de um executivo médio? Pode ganhar 100 mil, 150, 200, pode ter bônus, ganhar 1 milhão, pode ganhar 10 milhões no ano. Sim. Então, o cara pode ganhar muito dinheiro. Só que para gastar é fácil. Mas eu estou ganhando 1 milhão por ano. Facinho. Bota cada filho numa escola internacional, compra um carro para ele e para a mulher, manda blindar. Roubaram o carro, não fiz o seguro, perdi. Perder dinheiro é fácil, Elias. Você tem que ter consciência. Eu sempre tive consciência de preservar o patrimônio. E outra coisa, eu sempre tive muita preocupação comigo. Eu sou filho de funcionário público e na época o hospital que eu tinha direito era o Hospital dos Servidores. Na época era até bom, mas eu tinha preocupação comigo. Então, desde sempre, eu tive um plano de saúde. Era o Hospital São Camilo, era um planinho de nada, mas eu tinha. Sim. Sempre tive preocupação de coisas básicas, né? Eu não abria mão de certas coisas. Hoje eu gosto de ter um bom carro, ter um carro bacana, morar num apartamento bom. Mas se eu não puder morar naquele apartamento, não puder ter aquele carro, tudo bem. A história da minha casinha da Vila Madalena, onde eu desmontei a sala, botei costureira e morava em cima. Tudo bem, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que não ser levadas pelo dinheiro. Tem uma brincadeira que eu faço, pena que eu não tenho. Deixa eu ter uma notinha aqui, ó. A gente tá sendo filmado, vai sair, ou é só som que vai sair aqui? Não, estamos sendo Tem filmagem? Aqui é a sua câmera. Oi, tudo bem? Agora que eu vi que eu não tenho aqui nem uma nota de dinheiro, que se eu tivesse eu queria fazer essa brincadeira. O que é? Qual que é a brincadeira? Qualquer nota. Todo ano eu boto... Aí, Arthur? Tira o escorpião do bolso. Então, ele tem lá um dinheirinho. Vamos ver. Se ele é a raiz. Não, pode ser 10 reais, pode ser R$1, qualquer coisa. O dinheiro sumiu, né? Ninguém mais anda com dinheiro. Não ando mais com dinheiro. Não tem problema, então não tem problema. Aqui a geração Z não vai ter. Mas eu não tenho. Eu sou geração, sei lá como é que chama lá. Se ela não tiver, ferrou. Não, mas não precisa. Vamos fazer sem dinheiro, mas aqui pedir ficaria pictórico, né? Todo ano, chega no final do ano, isso vale pra todo mundo. A galerinha que tá vendo aqui aprende, hein? Hoje tá sendo aula, hein? Não tá indo de graça não, viu? Todo ano, eu boto uma nota de R$50 na minha frente. Quem que tá nos R$50? É o peixe? Não, quem que é? A onça. Eu pago a onça. Respeita a geração Z. Legal, gostei. Eles não têm dinheiro, mas eles sabem o que tá lá. Exatamente. Não, eu boto a onça na minha frente e falo, eu sou teu dono, não você é meu dono. Eu mando em você. Isso é básico. Você tem que mandar no dinheiro. Se deixar o dinheiro mandar em você, acabou. O dinheiro manda na gente quando a gente está endividado? O dinheiro manda na gente em qualquer época da vida, em qualquer situação, se você não tiver cuidado. Se você estiver endividado, aí você tem que tomar muito cuidado em pensar, fazer um plano para sair daquela dívida. E o plano significa cortar tudo. Para mim, o cara tem que sentar com os seus credores, fazer um plano, eu quero te pagar. E não adianta mentir. E não se ilude. É muito comum o cara não pagar condomínio IPTU e vai deixando o barco levar, vai rodar. Muito comum. Começa a coisa der errada, já junta para quem você deve, fala, eu devo para você, eu não nego. Me dá uma... Não é feio acontecer, não. Acontece com qualquer um. A primeira coisa é que você tem que ter a consciência de que você tem uma dívida e que tem que quitar. Isso aconteceu comigo como empresário, a coisa apertou, o juro subiu. Você tem que ter consciência. Eu, graças a Deus, sempre fui muito prevenido. Hoje em dia eu sou super prevenido. Eu tenho um condomínio, esse Business Park é um complexo, a gente guarda um bando de dinheiro guardado, parado, porque se por acaso acontece qualquer
coisa ruim, o condomínio IPTU por mês para manter aquilo é milhões, não é milhares, milhões para manter parado. E eu tenho uma equipe de funcionários que eles não têm culpa que eu estou falando coisa errada. Eu tenho que manter aquela equipe eu tenho um plano para manter tudo funcionando pelo menos 2 anos. O cara vai estar custando, ele sabe que eu penso nisso. Eu penso não só no complexo, em quem trabalha lá dentro, quem está pertinho de mim, né? E eu acho que é uma obrigação minha. Você junta dinheiro, você é milionário. Não, eu sou, mas eu nunca, Elias, eu não vou deixar nunca quem está perto de mim para uma situação difícil. Nunca. Então eu acho que eu boto a onça na minha frente e falo, eu sou teu dono. Porque a hora que você deixar o dinheiro ser teu dono, você acabou. Acabou aí, é o primeiro ponto para ter o carro importado, para você viver que nem sou jogador de futebol, que leva a família inteira para viajar, bota no jatinho e tal, e esquece que tem que pagar o seguro do jatinho e que o ano mora a perna dele dói. Muito importante, mas tem caras com cabeças boas também, né? Cara que vai, investe, compra imóveis, cotas de fundo imobiliário. Eu se sentasse com o jogador de futebol, ia fazer o cara comprar cota de fundo imobiliário. Não precisa comprar só 100 mil reais. Eu já ouvi umas histórias de jogador que é cara que ganha, que tá em time grande de São Paulo e tal. E ganha muito, né? Ganha muito e tá quebradaço, assim. Mas é o comum. O cara vive aquilo que não pode. Mas às vezes o cara teve uma infância muito pobre, ele ganha dinheiro, ele acha que vai fazer a diferença mostrando pros outros que ele tem muito. Não. Papo de levar a família inteira de primeira classe pra viajar. Então, mas eu não tenho que fazer isso. Você não faz isso. Não faz isso. Cara, até hoje, eu vou viajar e eu vou de executiva. Meus filhos vão lá atrás na econômica. E tudo bem. Você tá falando de um cara que pode ter avião, tá? Mas vão lá atrás. Cada vez mais estão querendo ir pra frente, mas ficam lá atrás. Eu tenho 4 filhos. Os 2 gêmeos menores, eles têm 22 anos, estão se formando agora. Cada um poderia ter uma Mercedinha, poderia ter um Audi, cada um tem um HB20, não tá bom? Tá. É blindado, mas é um HB20, entendeu? Quase não anda o carro por causa da blindagem, né? Mas não precisa, não faz tipo. E é tão legal, não é necessidade. Minha filha chegou lá com o HB20 lá no início da faculdade, o coleguinha dela, pegasse um Audi A3, falou pra ela. Ela chegou em casa, ei, pai, por que eu não tenho um Audi A3? Você precisa? O que é Audi A3? Ela falou, não sei. Porque você não sabe o que você precisa. Tá bom o teu carro. Então, é muito importante você viver dentro... Para mim, é assim, você é avarento? Não sou nada. Não sou nada. Eu gasto dinheiro com faculdade. Todos foram estudar no exterior, todos fizeram cursos. Eu sou muito proativo. E eu ajudo muita gente. Ajudo com dinheiro, meu. Sidney, o que é ostentação para você hoje? Ostentação, primeiro... Para você. Para mim. O que é ostentação? Primeiro, a ostentação é a mais babaca de todas, que eu acho idiota, você viver aquilo que você não é. Isso é uma ostentação idiota. Você não é porque eu ver aquilo. Mas não é desde financeiramente até culturalmente. Se você não sabe alguma coisa, fica quieto. Não abre a boca. O que tem de imbecil que fala muito mais todo mundo na sala, né? Isso é uma ostentação literária, mas a ostentação financeira que você está me perguntando, você viver com aquilo que você não tem, já é a primeira mais idiota de todos. Não, mas eu pergunto no sentido de, para você, o que é ostentação para você? Por exemplo, para você dá para ver que não são coisas. O que você fala? Isso é o que eu realmente valorizo. Para mim, então não é ostentação. O que eu valorizo? Então, não, ostentação é o cara mostrar aquilo desnecessariamente quando ele é importante você mostrar para os outros, para si. O que eu valorizo? Aquilo que é importante para mim. Digamos, o cara quer ter um Porsche. Eu não ligo do cara ter o Porsche. Para mim, tudo bem. Se o Porsche for para ele vai pegar a máquina, vai dirigir aquele motor, ele gosta daquele barulho, eu respeito. Agora ele vai ter um Porsche para ficar olhando quem que tá olhando o Porsche dele. Esse é um imbecil. Uma idiota de pedra. Total. Eu tô usando um relógio, eu tô aqui usando. Eu tô usando o meu... Esse é SWAT, né? Como é que chama isso aqui? Apple Watch. Eu tô usando meu Apple Watch. Podia estar aqui com o Patek Philippe. Podia estar aqui com Constantin Vacheron. Não quero. Eu adoro esse relógio aqui. É um relógio que ele pode ter, eu posso ter. Adoro. Para mim, isso aqui é uma ostentação para mim mesmo. Eu quero esse relógio. Para mim, o que eu valorizo muito? Eu valorizo muito boas pessoas. De verdade. Então, uma pessoa que liga para mim, eu logo vejo o Lerozinho, né? Eu sou macaco velho, né? Eu quero gente para me entrevistar, tá cheio de gente me ligando, falando. Eu não era conhecido. Agora que eu sou bastante conhecido, você chega no Instagram, você que sabe bem, né? Chega em 50 mil seguidores, mas num nicho muito específico, sim, que é imóvel. Não é 50 mil seguidores dançando. Não, é com nicho de imóvel, falando sim, de fundo imobiliário, de alguém que entende. E todo mundo fala Sidney Angulo, o mercado de São Paulo inteirinho sabe quem é. Sabe quem é. Não é uma coisa novidade. Mercado do fundo imobiliário. O Sidney está falando? Ele está dando a opinião? Para mim, o que eu ostento de mim mesmo que eu gosto? Pensar que eu estou passando conhecimento. É uma coisa muito importante para mim. Você está fazendo para se mostrar? Não. Estou fazendo por mim. Até que se eu vou entrar nesse ambiente e ninguém me conhece, não tem problema. Mas quem vai me conhecer, alguém que olhou e falou, puxa, Sidney, você fez a diferença para mim. Isso é muito, muito legal, né? Agora, você ostentar uma coisa que você não é. Um sobrenome. Porque eu sou sobrenome blá, blá, blá.
Dane-se que você é sobrenome blá blá blá. É tão legal. É tão legal você poder tratar as pessoas todas iguais. E também a ostentação, aquele cara, digamos, que é um duro, que é um pobre, querendo dar uma de rico. Também é outro idiota. Não tem. Você tem que ser aquilo que você é. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que está comigo há 32 anos, que é meu motorista, o Jair. O Jair é um nobre, entendeu? Na mesma semana, eu fiz uma brincadeira com um cara conhecidíssimo. Ele investe em fundo imobiliário, com certeza. Ele tô fazendo ele investir. O Jair, eu não sei, ele tá bem, porque ele tá aposentado, tem o salário dele e tal, mas o que ele investe, sabe o que ele investiu muito, 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 muito? Foi nas filhas dele, na família deles, todos formados, todos têm um nível super bom, é uma maravilha, é gostoso, e você vê, aliás, no meu Instagram você vai ver, um dos caras é o Jair. Eu até turbinei o Jair e turbinei um grande influenciador, tá? O Jair deu 4 vezes mais do que o influenciador, porque o Jair é o cara, entendeu? Um vídeo com ele? Com ele. Então ele tá aqui, você vai ver ele e do lado tem alguém importante lá que eu não quero dar nomes, mas você vê claramente o que é? Alguém sofisticado que eu digo assim, falando do patrão, da empresa que ele trabalha com orgulho, né? Alguém que está falando com orgulho. Eu fiquei muito feliz. E vira e mexe eu vou pegar pessoas que trabalham comigo. Já peguei o garçom que me serviu, peguei ele, filmei, coloquei aqui. Tem muita gente que trabalha comigo há 30 anos, 25 anos. Gente que não vai embora. Fala, porra, gente, você não vai embora? Não tá cansado, não. Pô, chega, né? Chega de chamar. Mas é uma delícia isso. A gente é muito igual. Essa é uma coisa que eu não faço diferença. E na nossa empresa, o nosso complexo empresarial, ele é bem importante, né? A Renata que está aqui, ela tomou conta dele durante muito tempo, ela e mais uma outra pessoa. Agora está me acompanhando, porque eu precisava de alguém que fosse inteligente, né? Então, alguém inteligente está me acompanhando. Mas eu noto assim, Renata, a gente faz diferença com alguém lá? Com nada. Nada. Então, a gente comemora todas as coisas diferentes que acontecem durante o ano, dos negros, dos gays, dos gordos, dos magros, do cão, do cego, do autista. A gente comemora tudo lá dentro, e como a gente é grande e importante, todo mundo respeita a gente. Se você fala, vou comemorar aquele que palita o dente no público, então aquele cara é a comemoração, todo mundo vai respeitar, porque se o Ebepar que falou aquilo é importante, entendeu? Modo de dizer, brincadeira. Mas eu acho que é muito importante não fazer diferença com ninguém. Eu vejo você também, pelo teu jeito, quando eu cheguei aqui, eu achei que você fosse o cara todo, porque você é bonitão, né? Não. Faz colocar assim, eu notei que a tua galera gosta de você, a galera que tá com você, a não ser que o pessoal é tudo escravizado aqui, que eu imagino que não, né? Os caras estão na vida boa. Não é muito gostoso isso, né? Não é... O que é ostentação pra você? Pra mim, algumas coisas que eu valorizo. Poder jogar tênis é uma ostentação pra mim, que eu gosto. Que gostoso, né? É. Fazer esporte é uma ostentação pra mim. Poder morar perto do trabalho é uma ostentação pra mim. Isso é maravilhoso, isso é básico, cara. Cara, Nossa. eu já perdi muito tempo de trânsito quando eu comecei a trabalhar, eu vendia lâmpada, né? Sim. Eu morava no Bom Retiro e ia pra Faria Lima, só que eu pegava um trânsito absurdo pra chegar no trabalho. Sim. Às vezes era 1h30, 2 horas. Então foi muito tempo da minha vida ali em trânsito. Pra mim, não pegar trânsito é uma ostentação. Poder falar, poder ter esse podcast pra mim é uma ostentação. Poder ajudar as pessoas a ter resultado em alguma área é uma ostentação pra mim. São as coisas que eu valorizo. Não, eu acho muito legal. Eu acho que a gente poder ser feliz, né, cara? Eu passei por momentos muito difíceis na vida, muito, muito difíceis. Eu perdi um irmão com 34 anos, eu 29, éramos só eu e ele. Caramba. Então aquilo mudou muito a minha vida. Pergunta assim, quando você que realmente começou a ganhar dinheiro na vida? Quando ele morreu. Porque quando ele morreu, o dinheiro virou segundo plano pra mim. De verdade. Uma pessoa que eu amava, meu melhor amigo, morre. Deixa um filhinho de 6 meses. Caraca. Não, aquilo foi uma coisa tão drástica. Eu lembro daquilo, eu demorei anos para não falar, para falar dele e não chorar. Anos. Então aquilo ali faz muitos anos, faz 30 e tantos anos atrás. Para mim foi uma coisa muito drástica, muito drástica. E você supera tudo na vida. Até isso é ruim, é triste, mas você supera. E aquilo ali, eu me lembro que aquele foi um turning point. Falei que gostado, você fala assim, você começou a ganhar mais dinheiro depois que ele morreu. Por quê? Porque dinheiro ficou segundo plano. Eu perdi dinheiro, ganhei, perdi. Tanto faz. Hoje em dia é a mesma coisa. Imagina você ter uma coisa tão importante quanto essa e acontecer. Qual que é o ponto que a sua vida deixa de mudar com mais dinheiro? Como assim? O que você Por quer dizer exemplo, pô, se eu ganho 100 mil por ano, e passo a ganhar 1 milhão por ano, a minha qualidade de vida talvez mude muito. Eu vou comer em um restaurante diferente, eu vou morar num lugar bem melhor. Mas chega uma hora que não... Por exemplo, se você tivesse o dobro do que você tem, sua vida mudaria? Deixa eu falar uma coisa. Quando que eu comecei a me sentir uma pessoa rica? Tá. Rica, né? Então vale para todos vocês, né? Eu era estagiário no IPT. IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Eu na área de solos, eu sou engenheiro de solos. Eu pegava a Mila, ou a minha namorada, na época,
e a gente ia no restaurante chamado Caputinho, que tinha uma pizza deliciosa e tinha um franguinho frito delicioso. E eu podia pagar com cheque, era um talão de cheque, eu pagava sem precisar fazer conta. Isso para mim eu já era rico. Então eu era rico desde o momento que eu podia fazer aquilo que eu queria sem fazer conta. Sempre, a vida inteira, eu consegui fazer tudo o que eu quis sem precisar fazer conta. Mas qual era o meu horizonte? Pagar a pizza e o frango para Mirla. Pagar o que eu queria, não queria mais do que isso. Ah, você queria ter? Não, eu olhava as pessoas mais ricas, mais poderosas. Um dia eu quero ter um carro, um dia eu quero... Pô, eu queria, mas se aquilo me atrapalhava, nada, zero, sempre, a vida inteira, nada material, até hoje, nada me pegou. Só assim, você hoje está ganhando 1, você vai ganhar 5. Ofereceram para mim comprar todas as minhas propriedades e eu botar dinheiro no banco. Falei, vou ficar desempregado? Fazer nada? Primeiro que eu não preciso. Se eu tirarem todas as propriedades, eu continuo rico. Nada disso. Não é isso que me move. Hoje o que me move é poder estar aqui falando com você e traçar. De alguma razão esse podcast vai chegar no ouvido de alguém, vai falar, quem é aquele cara esquisito, né, que você falou? Esquisito. Aquele cara esquisito que fica falando aquele bando de coisa. Isso para mim é bacana pra caramba. Então eu sou rico por causa disso. Se vai mudar, algo na minha vida mudou? Talvez em alguns momentos que eu ganhei mais dinheiro, eu fui para uma casa melhor, a Mila pode ter o carro dela, eu tenho meu carro, os meus filhos podem estudar melhores escolas que... Lógico, todos os momentos eu tive... Olha, Elias, eu não me lembro de um momento que eu falasse assim, puxa, eu não posso fazer alguma coisa, porque o meu horizonte era aquilo que eu queria. Sim. Sempre adorei viajar. Eu sempre tive viajar para o exterior e tudo mais. Viajava lá no fundão, pegava linhas aéreas bolivianas para ir para Miami. Você já ouviu falar nisso? Não. Ou linhas aéreas, você nem ouviu falar porque o avião tinha goteira, entendeu? Ele ia para Miami assim, opa, mas chegava. Então, eu sempre ia, não precisava ir na American Airlines lá na classe executiva. Eu chegava lá, pegava a promoção daquela que $190 ida e volta. Eu conseguia, mas chegava lá, pegava uns hotéisinhos que a gente pegava, tinha cada baratona no quarto, mas eu ia, entendeu? E, cara, não muda em nada a minha vida, né? Eu fui numa entrevista no Money Report. A semana faz 3 semanas atrás, 4 semanas. Estava eu e mais 2 pessoas e um cara muito legal que falando da vida de cada um, né? E ambos vêm de famílias ricas, né? E eu não venho de família rica. Não sou um ferrado na vida, mas funcionário público. E o cara entrevistando ele veio para mim, você foi executivo? Eu falei, não, eu fui um duro. É disruptivo total a minha resposta. E foi um sucesso o negócio, porque é realidade. Agora, eu sou rico desde sempre, cara. Eu não me lembro de eu ser pobre. Porque para mim, o meu horizonte era aquilo que eu queria. Eu tive, o meu primeiro carro era um Corcel, um carro que você nem sabe o que era, uma coisa velha, uma lata velha. Mas eu adorava aquele carro. Não tinha ar-condicionado, não tinha nem... Adorava ter... Uma coisa que eu queria ter era vidro elétrico. Então, o carro que eu comprei era um Opala. Não sei nem se você sabe o que é isso. Eu comprei o Opala, depois o Maverick. Tudo velho, tá? Comprava, eu ia lá no Bom Retiro, lá no centro, na Duque de Caxias, e comprava um vidro elétrico. Eu lembro, a Duque de Caxias ali, tem um monte de lojinha de carro ali. Bom, o motor elétrico que eu botava na porta era do tamanho de um... Ali é do lado da afinada Cracolândia. Ali pertinho mesmo. Então você botava um vidro elétrico, era uma porra, que ficava uma coisa grande que ficava no vidro do carro assim. Apertava quando você ligava o motor, o carro até para diminuir a velocidade, porque a energia que sugava. Ou antena elétrica. Me lembro que tinha uma coisa que você apertava, a antena subia e descia. Né? E ia lá comprar. Então são pequenas coisas, pequenos luxos que eu gostava. É bobo se a gente fala hoje em dia, mas aquilo era luxo, aquilo eu queria ter. Eu queria ter um vidro elétrico que subisse. Hoje em dia não, eu quero ter uma escada rolante no meu prédio. Mudou, não? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho. Eu quero ter 20 elevadores ou 30 elevadores. Mudou, mas não vai dar para ter escada rolante, não vai dar para ter o vidro elétrico, não vai dar para ter... Eu fico assim, se eu quisesse ter a pizza, hoje em dia... O que te move a ganhar mais dinheiro hoje? Hoje em dia não me move mais ganhar mais dinheiro. O dinheiro hoje não entra naturalmente para mim. Hoje, eu tenho uma estrutura que ela anda sozinha e eu sou muito assim, acompanho o negócio muito de perto. Eu vivo... Está aqui a Renata do meu lado, eu tenho vários negócios. Eu tenho uma empresa que administra imóveis só do Sidney, outros do Sidney e do Hélio, outros, um complexo salarial grande. Cada negócio, Elias, ele tem um fundo imobiliário fundo imobiliário que hoje é uma posição muito importante na minha carteira, representa acho que de uns 15% ou 20% do meu patrimônio, uns 15%, o que é bastante, tá? Sim. Então, tudo. Cada negócio, se um negócio vai mal, é como se todos estivessem indo mal. Eu olho tudo como se, puxa, não podemos gastar dinheiro, porque tal empresa não está indo bem. Eu sou assim mesmo, não vou fazer nada estranho, mas se é necessário alguma coisa, a gente vai lá e compra. É preciso comprar um caminhão novo, vamos lá comprar. É preciso comprar ar-condicionados novos para o espaço de... Tem um espaço de eventos lindíssimo. A Renata veio com um papo de trocar tudo. Eu falei, você tá louca? Então, aqui na região da Água Branca, lindo. Um dia, se quiser fazer um evento, lá é um lugar bom para fazer. Boa. Lindo, para 700 pessoas. Muito bonito.
no meio de um bosque maravilhoso, atravessa a ponte, logo perto na Lapa, perto da ponte do Piqueri. Lindo, um dos mais bonitos de São Paulo. Eu quero ver. Você vai adorar. Mas aqui a chefe do evento é essa aqui. Boa. Bom, é muito bacana mesmo. Mas então ali você vai assim, o que é necessário, tem uma frase em inglês que é as primeiras coisas primeiro. First things first. As coisas mais importantes você tem que fazer. Então você tem que botar com prioridades. Não bota prioridade, por exemplo, teu carro tá novo. Para que trocar de carro? Para quê? Ah, mas eu gosto tanto de carro. Então troca. É prioridade? Então troca. Não é que você não tem que trocar. Teu carro tá com 2 anos. Para que trocar? Mas tem gente que gosta de trocar. 3 anos tá trocando. Meu carro, eu podia trocar de carro a cada dia. Cada meia, cada dia. Cada semana, tá? Sim. Não, eu troco na necessidade. No meu último carro eu fiquei com ele. Teve um carro meu que é um Audi A3, eu fiquei com ele 11 anos. Não precisava, mas ele tá tão bom, tão bacana. Então, sei lá, fico 11 anos, fico 6 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. São carros blindados, são caros, né? Mas assim, não é, se eu quisesse eu trocava. Ah, não quero, eu quero trocar, vou lá e troco. Não é importante. Quando uma coisa se torna muito importante, você vira escravo. E ser escravo de coisa material, senhor Elias Lamã, é muito triste. É muito triste. Eu sou escravo, sim. Eu sou escravo de bons amigos. Eu sou escravo de gente de bom caráter. Sou escravo. Eu faço qualquer coisa para alguém de bom caráter do meu lado. Eu não gosto de alguma coisa... vá um truquezinho, sabe aquela coisa? Puxa, eu vou no supermercado, deram troco, me deram 10 reais a mais. Não tem isso. Sim. Eu já desci de táxi. Eu vou lá, na época se pagava com dinheiro. O cara me deu dinheiro, eu dei uma nota de 20, ele me deu troco de 50. Eu tô entrando, quando eu boto, o cara tá indo embora, eu já fui quase atropelado para correr até do cara para devolver o dinheiro para ele. E teve vezes que eu não consegui, não teve dúvida, esse dinheiro não é meu. Já vou lá, já dou. O que não é meu, não é meu. O que é meu, é meu. Sim. Entendeu? Eu me lembro assim de uma passagem onde eu fui malandrinho. Existiu uma passagem onde eu fui malandro. Eu era jovem, eu fui no supermercado do Pão de Açúcar. Lembro até hoje. Passei pelo caixa, a mulher do caixa, uma cascadura, uma mal educada, uma sacana. Ela passa a coisa, de repente ela fecha a conta, eu vi que ela não me cobrou a garrafa de vinho ou alguma besteira qualquer. 30 reais. Dani-se, ela foi filha da mãe? Direitinho, fui embora e não paguei. 2 dias depois eu perdi 1/3 de todo o meu patrimônio. 1/3 do meu patrimônio. 1/3. Caraca. Eu tava começando, tá? Eu olhei aquilo, porque eu fui pra casa sabendo que eu tinha roubado o Pão de Açúcar em 30 reais. Bom, independente que eu fui lá, devolvi, falei, é você. E vira e mexe. Elias, sou testado toda semana. Eu vou em restaurante, você vai comigo. Pô, você vai ver. Vai chegar a conta, o cara não cobrou alguma coisa. Mas batata. Não cobro vinho, mas toda vez eu olho e falo... E várias vezes Aí você lembra daquilo do seu pai, do pneu, né? Sempre! Mas assim, eu nunca fiz nada errado. Conta a história do Pão de Açúcar, que foi um deslize idiota. E eu perdi, foi graças a Deus que eu perdi. O caminho mais difícil é o mais fácil, e o mais fácil pode ser o mais difícil. Eu fui no mais fácil e apareceu o mais difícil. Então eu noto o seguinte, não engana ninguém, não faz ninguém de idiota. Nada. Mas tudo, eu chego lá, tô lá na máquina, lá sei lá, nos Estados Unidos, tem que pagar o ticket, parar o carro num lugar onde não pode. Eu tenho que parar e pagar, não posso deixar de pagar. Não é meu, eu tenho que pagar. Ah, mas Miami é rico, não precisa, deixa lá. Não é meu, não é meu. Também o que é meu, é meu. Olha, meu pai tinha uma frase muito bacana. Maior malandragem é ser honesto. Maior malandragem é ser honesto, cara. Maior malandragem é ser honesto. Vou te falar 3 frases, 2 que eu uso muito em falas minhas. Tem uma frase que eu digo assim, você está com pessoas iguais aqui, eu noto que a sua galerinha, estou olhando a cara deles, todos têm a mesma cara. A cara do dono. É muito importante as pessoas terem caras iguais. Então tem uma frase que meu avô, do Egito, Alexandre Khalil Saad, ele falava, aves de mesma plumagem voam juntas. Então isso é muito importante, que pessoas iguais estão próximas. Aves de mesma plumagem voam juntas. Uma das frases que ele falava. E outra ele falava assim, sede bom, deixa rastro. Seja uma pessoa boa e deixa rastro atrás. Coisas boas vão te acontecer. É inexorável. Mas essa é a palavra de pescador, de pregador. Quem me conhece verdadeiramente, por que o sucesso em tudo isso que eu estou fazendo? Primeiro que eu botei como um projeto. E eu faço, se eu falar assim, vamos vender capa de celular, vai ser um sucesso. Porque eu sei fazer, qualquer coisa que a gente inventar vai dar certo. Porque eu sou empreendedor, eu gosto. Outra coisa, eu tento cercar tudo em volta. Boto na cabeça, quando eu falei, quem é esse Elias? O Elias pega e me liga, alguém liga. Eu boto com muita determinação a coisa. Eu falei assim, esse negócio de falar em Instagram, rede social, um cara mais velho, começar a pegar o telefone, se posicionar, começar a falar. Eu achei ridículo durante 4 semanas, 6 semanas. De repente eu vi e falei, não, vou levar isso a sério.
Lembro que começaram a brincar comigo, me chamavam de Blogs, meu apelido. Ô Blogs. Até hoje me chamam, hoje eu acho divertido. Mas às tantas eu comecei a não ligar mais. Isso me lembra muito, hoje como fazer um paralelo de quando eu era pequeno. Quando você fica velho, você chega cheio de história, né? Você tá cheio de história. Eu era pequenininho, tinha 6 anos, e meu nome é Sidney, e meu apelido era Tuta. Então eu chegava na rua, chegou o Tuta biruta, ladrão de açúcar, Tuta biruta, ladrão de... Brincavam comigo. E eu brincava, ficava meio cara de tonto, né? Tuta, né? Um belo dia, quando eu tinha 12 anos para 13 anos, eu já era menininho. Comecei a gostar de uma menininha, mudou minha vida. Eu falei, gente, eu não quero mais chamar de Tuta. Pra quê? A hora que você fala... a chamar. Bom, batata. Foi muito simples. Eu simplesmente não comecei a não responder mais. Tuta! Eu pegava e passava reto. Minha mãe, meu pai. Ô Tutinha, ô Tuta. Não me chamava. Sidney. Eu tenho o nome. Sidney. Mas Elias foi uma coisa determinante. Foi uma coisa que marcou pra minha mãe. Ela falou, filho, você é tão determinado? Eu falei, não, eu sou mesmo. Eu sou super determinado. Super determinado. Acabou. O Tuta sumiu. Só não responde. Tuta não vai responder. Eu passo reto. Passava reto. A quem não me sabia, eu falava, eu não sou mais Tuta, eu sou Sidney, por favor. Não, mas eu tô... Sidney. Ponto. Você tem que ter uma coisa e tem que ser determinado e acreditar naquilo. Você tem um propósito, seja o apelido do Tuta, ou seja, fazer um podcast que vai ser um sucesso, o Elias quer fazer um podcast que vai ser um sucesso. Você tem que ter determinação e chama gente interessante, né? Não vai chamar tem que chamar vários Sidneys aqui. Entendeu? Tem que chamar só a cara com história do nível da sua. Convencido pra caramba. Mas não é isso, eu acho que, tô falando sério, acho que é importante você ter posicionamento nas coisas, ser sério, né? Então essas frases que eu falo, eu tenho muita frase de coisas que eu falo na minha vida que são importantes, são uma máxima pra mim, né? Eu vou te mandar depois algumas, eu sei que você gosta. Não, eu já anotei várias aqui, eu tô anotando um monte de coisa. Eu sei que você gosta, mas você é um cara esperto, um cara inteligente, porque esse é teu negócio. Hoje você vive disso, você vive de passar conhecimento para as pessoas. Sim. E passar segurança para as pessoas. Você tem que falar pro cara, você vai conseguir. Às vezes você olha o produto do cara e fala, pelo amor de Deus, como é que ele vai vender aqui a marmita, por exemplo? Não, esse e hoje é um sucesso. Eu conto essa história. Quando eu fiz a call com ela, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai crescer o perfil de marmita congelada? Mas aí deu certo. Entendeu? Eu acho muito legal. E aí depois pena que final de semana, você falou que você faz esse teu programa de final de semana, né? É que final de semana é quando eu tenho para mim... Quando tem a paz. Relaxar. E eu invento muita coisa. Eu tenho muito programa para gravar e eu vou sempre com coisas inéditas. E eu treino uma inteligência artificial desde 2022. Quando meus filhos chegarem em casa, eles estudam no INSPER. Eu estou saindo agora do INSPER. Chegarem em casa com a TOL da IA. É setembro de 22. Mesmo também faz 3 anos e meio isso. Falei, o que é isso? Comecei a entender. E estava começando a IA naquela época. Então, desde aquela época, eu comecei a mexer com IA. E desde então, eu uso o chat e outras coisas, mas tenho uma IA muito treinada com as coisas que eu faço. Das coisas que eu faço, dos fundos imobiliários, da minha movimentação. Então, me facilita muito para poder melhorar até nas falas minhas. Por exemplo, hoje aqui, eu não tenho nenhum preparo. Eu vim para bater um papo. Quando você me chama para bater papo, é a coisa mais fácil do planeta. Não tem que preparar nada. Hoje a Renata falou assim, nós temos que gravar uma coisa para o YouTube, para apresentação do YouTube. Vem com todo o script. Não sai nada. Cara, eu estou 10 dias tentando gravar, não consigo, bota o script nela. Então sai. Eu vou gravar amanhã sem ninguém perto, eu mesmo gravar, botar o telefone e falar, blá, blá, e vai ficar lindo, entendeu? As coisas que eu gravei aqui pro Instagram, tem assim, aqueles que ficam presos em cima, nós 3. Ela me mandou o script, não saiu nada. Foi todo mundo embora, eu gravei e foi um sucesso. Não, e a coisa acontece. Não pode fazer muito... Estudar demais também não funciona, entendeu? Aí funciona, é isso aí, gostoso. Não, uma estratégia boa é você pegar todos os podcasts que você foi, transcrever e montar um banco de dados disso. Você vai ter um cérebro ali de coisas que você... Porque o que eu percebo tem muita gente que tem ouro dentro, só que ela não sabe. Aí ela solta coisas que são boas e eu falo, pô, isso é bom. Ela, caramba, não sabia que isso era bom. Transcrever tudo, botar na IA, né, e começar a juntar. A minha IA, todas as coisas que eu falo, eu discuto e levo para os programas, né? Então muita coisa ela já sabe. Olha, usa o prédio picado, usa o prédio de dinheiro, ou usa a metáfora que você usou lá em Miami. Então já sabe, mas essa ideia tua não é má. Eu pegar, transcrever tudo, colocar tudo na IA e falar assim, me otimize as 30 coisas... as 10 top frases que eu falei nesse episódio aqui, nesses episódios. Ela vai te dar coisa e você fala, putz, eu falei isso daqui e nem lembrava. É muito legal. É uma coisa que pode muito funcionar. Muito legal. Sidney, olha para aquela câmera ali, que agora que você sabe que é a sua, e dá um conselho pro jovem. Porque eu tenho um público que me acompanha lá de trás, era um público jovem, muitos continuam a me acompanhar. E eu vejo que o jovem hoje ele precisa de boas referências, como é o seu caso. Alguém que tem conhecimento, alguém que tem sabedoria, para dar um conselho.
Que conselho você daria hoje para um jovem ali dos seus 20 anos que está construindo a vida para que seja uma pessoa de sucesso em tudo que faz, como você mesmo disse? Tudo que eu boto a mão dá certo. Qual que é o conselho para esse jovem? Primeira coisa que eu quero falar, eu gosto de conviver com jovem. Mas jovem não necessariamente é o cara de 20 anos. Eu conheço gente de 70 anos que é jovem e gente de 20 anos que é velho. Então, o primeiro conselho que eu tenho a te dar, mantenha-se jovem. Hoje e daqui a 60 anos, 70 anos. Ponto número 1. Segundo, seja uma pessoa íntegra. Você não perde por ser uma pessoa íntegra do início ao fim. Você vai começar um projeto, não começa, puxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enganar? Como é que eu vou passar para trás? Não. Faz um projeto com integridade, do zero de jogo, não brinca. Ponto. Terceiro, crie alguma coisa que você acredite. Porque se você não acreditar, é o primeiro passo para não dar certo. Você tem que ser a primeira pessoa que acredita naquilo. Se você acredita naquele propósito, a chance de dar certo aumenta muito. Outra, crie alguma coisa que você acha que você é capaz de fazer. Não adianta você fazer uma coisa que você não sabe. Uma coisa que você seja capaz. Se você não é capaz, vai atrás, aprende. E tenha consciência, quando você estudou e aprendeu, que realmente você é o melhor daquilo. Se você não acha que você não é, não vai. Você vai errar. Então, para você ter sucesso e acreditar naquilo, você tem que saber fazer, desenvolver e saber. Você vai lá para o espelho e fala, aqui é o melhor cara desse assunto, é o melhor cara que faz pastel, é o melhor cara que faz discurso em praça pública, é o melhor cara que toca violão, seja qual for o que você vai falar. Você tem que ir numa direção e ser o melhor para você mesmo. Se você não começar errado, já começa errado. Outro, tenha muita determinação. Começa, às vezes você tem que fazer um pouquinho mais, dormir um pouquinho mais tarde, acordar um pouquinho mais cedo. É chato às vezes, sabe? Tem que trabalhar às vezes sábado, tem que trabalhar domingo. Faz um pouquinho a mais, faz um pouquinho a diferença. Muito, muito, muito importante, Elias, fazer um pouco da diferença. E sei lá, e por fim, faça tudo com muito amor. Porque tudo que você faz com amor, com entrega, as coisas acontecem. Acho que você pode fazer qualquer plano, você pode fazer qualquer coisa. Mas começa sério, não engana ninguém. Você não acredita como é bom você olhar no espelho e falar, aí tem um cara honesto. Aí tem um empreendedor honesto. Aí tem um empreendedor honesto com boas ideias. Honesto com boas ideias, que sabe o que está falando. Que tem vontade daquilo. Não se engana. E daí tá tudo certo. Seja qual for, você não precisa ser dono de um negócio. Você pode ser professor. Você pode ser motorista de Uber, mas eu sou o melhor, o meu carro tá limpo. Peguei um Uber ontem que estava cheiroso, gostoso. O cara era um show, sempre lotado, astral gostoso. Então ele trabalhou muito, ele falou, não estou parando, porque além de ter alguns clientes, ele não para. Entrei no outro cheirando a cigarro, sujo, o cara de mau humor, triste com a vida. O que você está fazendo aqui, cara? Não, porque eu preciso. A pior coisa do mundo é fazer aquilo que você precisa. Você tem que fazer porque você gosta. Fazer algo que você gosta também é bem importante, seja o que for. Ah, eu sei fazer massagem, vai fazer massagem. Eu sei o que tem de coisa que você pode fazer. Eu sei carregar a sacola na feira. Vai carregar a sacola na feira e vai ganhar uns trocadinhos. Tudo você pode fazer para ganhar dinheiro. Eu não admito falar assim, não sei fazer nada, eu não sei. Não, você não está com vontade. Você está encostado no teu canto. É isso. Então esse é o meu recado. Meu recado assim do fundo do coração. E tenha muito sucesso. E seja jovem sempre. Boa. Para finalizar, é uma pergunta aleatória, que não tem nada a ver com o podcast, mas eu faço só para quem é esquisito. Eu não faço. Eu sou muito esquisito. Então. Eu sou muito esquisito. É um negócio aleatório. Se eu perguntar aqui, tem uns caras esquisitos aqui. Eu geralmente tem episódio que eu pulo essa pergunta, mas é só para dar uma descontraída no final. Tem alguma teoria da conspiração que você tem 100% de certeza que é verdade? Uma teoria da conspiração que eu acho 100% verdade? Alguma coisa que é da conspiração que é... Eu acho assim, existe sim. Sabe que existe? Nem nenhuma teoria. Existe uma tendência do ser humano de querer ser mais que os outros. Então, o cara invade um país porque ele acha que ele tem direito àquele território. Ou ele ele despreza uma camada da população porque ele acha que aquela camada não vale nada porque tem uma raça diferente, tem uma religião diferente. Ou ele, por alguma razão, ele vai numa região onde tem muita gente rica, fala que são os que enganam os outros. Ou uma região de muita gente pobre, eles são pobres porque eles não fizeram nada, continuam sendo pobres. Então a teoria da conspiração que eu acho é o próprio ser humano, ele como um inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é aquele que as pessoas pensam, acontece, você nem sabe por quê. Uma coisa é interligada, quase como uma física quântica, uma coisa é interligada à outra. Então a minha teoria da conspiração, existe sim, o próprio ser humano fazendo ele contra ele mesmo. Então não é uma teoria, é uma conspiração que existe na humanidade desde sempre. Por que os países sobem e descem? Por que as moedas sobem e descem? Por que grandes populações foram extintas?
porque as pessoas fazem conspiração contra elas mesmas. Uma coisa que seria tão legal, sabe? Parece bobeira a música do John Lennon, né? Que todo mundo fosse igual. Imagina se todo mundo fosse igual. Eu acho bárbaro, cara. Ah, mas você é empresário, você ganha dinheiro, você explora o outro. Não exploro ninguém, não. Eu faço muita honestidade, eu quero que a minha turma que esteja comigo suba. Eu acho que a teoria da conspiração é a pessoa fazer as coisas erradas contra... Qualquer coisa que ela pense errada já causa uma energia negativa, né? Então, não é uma teoria, não, é uma conspiração que o próprio ser humano ele traz para si mesmo. Muito bom. Sidney, divulga o seu trabalho. Como é que o pessoal faz para te encontrar hoje? Então, eu queria dar 3 endereços importantes. Boa. Meu nome é Sidney Angulo, S-I-D-N-E-Y Angulo. Queria matemática sem acento, Sidney Angulo. E o @ na frente, tanto para o Instagram quanto para o YouTube. Se você colocar Sidney Angulo no YouTube, vai aparecer tudo que eu faço, que é um bando de coisa. Tem lá podcast. 30, muita, mas eu queria que você colocasse o @ para você cair no meu canal. Estou precisando de seguidores no canal. Muito importante. No Instagram está crescendo. Vamos fazer em collab esse episódio? Não, vamos fazer collab. Lógico, vamos fazer. Aí você já vai achar o canal do Sidney aqui. A gente vai postar em collab. E o Instagram é @Sidney Angulo. @Sidney Angulo. E além disso, querem aprender uma coisa bem legal? Vai visitar o nosso condomínio empresarial chamado E-Business Park. Mas se você botar EB Park, vai? Então, EB de Bemudo, EB Park, EBPARK, ebpark.com.br. Vocês vão ver uma coisa que é um estado da arte de condomínio empresarial que você não imagina que existe em São Paulo. Mas é aberto para qualquer um visitar? É aberto, se marcar pode conhecer, mas hoje pelo site você vai ver. Hoje é fechado porque é uma coisa de segurança. Mas assim, se a pessoa quiser, ela liga, fala, eu gostaria de fazer uma visita. Eu vi lá o Sidney falar no podcast do Elias Mamãe, é possível? É possível sim, tem que pedir autorização. Se cadastra e entra passear no condomínio. Lá tem praça de alimentação, tem banco, tem academia, tem um monte de coisa bacana. Obras de arte ao ar livre, é um lugar lindo. Então é isso, então são essas 3 coisas, mas o @Sidney Angulo em qualquer lugar, por favor, me sigam, pelo amor de Deus. Sidney, uma honra ter alguém com a sua história, com a sua mentalidade, cara, uma honra ter você aqui com a gente, espero que seja o primeiro de muitos episódios e que Deus continue te abençoando o seu trabalho, sua vida, que você continue impactando aí a vida. Muito obrigado. Espero que tenha gostado do papo. Adorei, você é um cara muito interessante, muito interessado e você tem um sorriso muito... entregue, isso é muito importante, um sorriso entregue. E eu não tinha essa expectativa dessa nossa conversa, eu estava com o pé atrás, porque falar em podcast do Elias Mamãe, aquele cara que vai fazer, eu fiquei muito feliz, de verdade, eu estou muito feliz, eu não erro nas coisas, eu vou até agradecer o Gui, eu vou ligar para ele saindo daqui, falar, Gui, encontrei aquele maluco lá, aquele estranho que nem nós, né? Aquele estranho, e ele que me indicou, se ele me indicou, ele viu alguma coisa de boa em mim, e você também viu agora, eu fico muito feliz, viu? Muito legal. Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do Mundo de 3 Segundos. Comenta aqui o que você achou, o que você gostaria de ver nos próximos episódios. E nos vemos no próximo episódio do canal.